São aluno aprendendo com cada convidado. E na tarde de hoje estaremos aqui aprendendo sobre assuntos polêmicos, seitas e heresias. É isso, né, César? É isso aí, Edu. Galera, fique ligado aí, compartilhe a nossa live aí para os seus seguidores aí. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como será para a nossa. Antes de mais nada, eu quero estar fazendo a apresentação aqui dos nossos patrocinadores, começando pela Dutra Pizza. Pensou em pizza, Dutra Pizza. Esse horário você não vai conseguir pedir uma pizza, pessoal. Mas, olha, você viu ontem como foi rapidinho. Os caras trouxeram errado. Tava boa ontem. Lá pro motoqueiro parar de vir empinando, viu, Denilson? Tava do lado só o queijo, viu? Sim, entendeu? Mas tá tudo certo, mas tava saborosa. Pessoal, acesse o QR Code aí, salva o número do Denilson aí mandar o cara embora. Dutra Pizza. Vai mandar o cara embora. Salva o número da Dutra Pizza aí e peça uma pizza hoje à noite, sabadão, com a sua família, uma pizza assistindo um filme, depois do culto, né, Sérgio? Depois do culto. Bom, depois do culto. Tá bom? Também não poderia deixar de falar do pessoal da Duluz Eletricidade. Pensou em eletricidade? Duluz Eletricidade. Tudo que você precisa dentro da área de eletricidade, a Duluz está pronta a te atender. Residencial, predial, industrial, automação, instrumentação, laudos técnicos, tudo que você precisa para sua empresa, a Duluz Eletricidade tem. Acesse aí também com seu celular o QR Code e vai estar sendo direcionado para o atendimento da Duluz. E não poderia deixar de falar também, falando em eletricidade, em construção, tá? Tem a Reequipe, nosso grande parceiro aí, Reequipe Locações de Equipamentos. A Reequipe é uma empresa especializada na área de locação de equipamentos, bitoneiras, andaime, máquinas, rompedores, tudo que você precisa para sua obra, a Reequipe tem. Do inicial até o final, do básico ao acabamento, a Reequipe tem todos os equipamentos, contando com diferencial, como a gente sempre fala aqui, que é a linha a bateria, para você que tem pode ter essa comodidade dentro das suas obras aí, tá bom? Ainda mais quem trabalha na área industrial sabe que é muito, hoje em dia, pega-se muito no pé a questão de extensões elétricas e a Reequipe tem lá todo o equipamento a bateria, tá bom? E é o diferencial deles no mercado aí. Acesse aí o QR Code, vai estar direcionando vocês lá e você vai ter um atendimento especializado pela equipe da Reequipe, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e continue conosco aqui. Mais uma vez, compartilhe a nossa live e já quero dar uma boa tarde ao meu amigo Luiz César, o reverendo. Fala, Du. Paz, meu irmão. Boa tarde. Pessoal, boa tarde, paz. Tudo bem com vocês? Ficamos felizes aí por ter a sua companhia nesta tarde. Hoje o assunto é top. Convidado para lá de especial, veio de longe, nos atendeu com grande carinho. Professor Wesley Almeida. Paz do Senhor, Wesley. Tudo bem, meu amigo? Paz do Senhor, pastores. Deus seja louvado por esse privilégio, oportunidade de estar com vocês. E agradecer o convite, ter esse bate-papo aí tão precioso com vocês aí, com a galera que vai acompanhar aí. Possa ser um conteúdo, um bate-papo aí de crescimento espiritual para todo mundo. Da hora. Meu irmão, muito obrigado, tá? Por ter aceito o nosso convite. Amém, que isso. Fiquei muito feliz. Te sigo lá nas redes sociais, né? Através de um dos nossos cortes lá, o senhor foi feliz no seu comentário. Amém. E isso nos chamou a atenção. Enfim, estamos aqui para lhe ouvir, aprender, discordar, concordar e por aí vai. Hoje o nosso tema é seitas e heresias. Vi que o senhor é fascinado. Posso chamar de senhor? Pode, fica à vontade. Você de senhor. Vi que o senhor é fascinado aí pelas escrituras, pela Bíblia, por ensinamentos bíblicos e, enfim. O que define uma heresia hoje, Wesley? Fala para mim. A heresia é tudo aquilo que está em discordância com aquilo que está claro nas escrituras sagradas. No mundo acadêmico, tem teólogos que vai divergir também em pensamento sobre o que seria heresia. Tem alguns que vai pontuar o que é ensino contraditório e o que é heresia. Muitos vão caminhar falando que heresia é tudo aquilo que ataca a cristologia. Atacou Cristo, heresia. Já há um outro grupo de pensadores, de teólogos, que entende que tudo aquilo que é contrário às verdades bíblicas é heresia. Não seria apenas ensinos contraditórios. E eu ando na ideia de que não só apenas aquilo que ataca a cristologia, mas aquilo que ataca verdades claras na Bíblia, para mim é um ensino herético. É um ensino distorcido. Pedro fala sobre isso, né? E já tinha heresia surgido no meio do povo cristão naquele contexto, né? No primeiro século. Então, para mim, não está em consonância com a Bíblia, é heresia.
E quando se tem muitas heresias, forma-se uma... Geralmente a seita, que aí já é outro tema, né? O que seria uma seita? Que é uma pergunta que chega muito pra mim lá na internet. Como detectar uma seita? Há pontos que você consegue enxergar dentro de um grupo se ele é sectarista ou não. Talvez um dos pontos mais visíveis entre seitas é o exclusivismo. Você pode perceber que o exclusivismo é gigantesco em seitas. Não se reúne com ninguém, é só entre eles. São proibidos até de ir em outras igrejas ou outras denominações. Eles têm doutrinas internas apenas deles. Eles têm os seus próprios livros, seus próprios profetas. Têm costumes totalmente avesso de outros cristãos ou de outros segmentos. E anda por esse caminho. E geralmente as seitas têm heresias que não conseguem validar na Bíblia, ou eles alteram ou distorcem o texto para tentar validar suas heresias. Chama na lista aí. As seitas que não pode citar aqui hoje? Sim. Né? As que ninguém briga, né? Mormonismo, Testemunho de Jeová, Adventismo, tem pessoas que vão pontuá-los. Dá os seus pontos, Wesley. Por que o mormonismo é seita? Vamos lá, a lista é grande, eu anotei aqui porque é muita coisa. Vamos lá, ainda vai trabalhando sobre os pontos que eu anotei aqui. Então, o senhor Joseph Smith, fundador do mormonismo, que segundo ele recebeu um novo evangelho, recebeu a visita de Cristo do anjo Moroni, com as placas douradas. E aí escreveu a grande pérola, né? E o livro dos Mormons. E aí vamos pontuar aqui por pontos. Primeiro, por mormonismo, Deus ele já foi um homem. Ele já foi um homem. E evoluiu e se tornou uma divindade. E dentro do mormonismo, eles defendem que nós somos homens hoje e vamos evoluir e se tornaremos deuses. Com isso faz com que eles tirem a divindade de Deus, vai contra a Bíblia. O que Isaías fala? Antes de tudo ele já era Deus. Antes dele não houve Deus, depois não haverá. O Shema de Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Já quebra os textos bíblicos, já desmantela essa doutrina deles, essa heresia, que Deus já foi um ser humano e evoluiu para uma divindade. E ainda dentro do mormonismo, dentro dessa ideia de que Deus era homem, evoluiu para Deus e nós seremos Deus, eles se enquadram como politeístas. Eles creem mais de um Deus. Se todo mundo vai se tornar Deus, aí já não é monoteísmo. Ainda dentro do mormonismo, Jesus ele é um ser criado. Ele já não é mais o próprio Deus e é irmão de Satanás. Eita. Ele vira irmão de Satanás. Além de não ser a figura do próprio Deus ou o próprio Deus Jesus Cristo, ele é criado e é irmão de Satanás. E aí, como é que nós podemos lidar com isso daí? Que Jesus é irmão de Satanás e é um ser criado? Tira a divindade de Cristo como o Deus eterno? E a distorção que eles fazem também em relação à palavra, porque eles, pouco que eu conheço dos Mormons, eles dizem que ele recebeu um novo mandamento bíblico. Como se faz isso, sendo que o último versículo da Bíblia... Sela. Não é? Fecha. Sela ali. E curioso que o apóstolo Paulo falou que ainda que um anjo do céu aparecer trazendo um evangelho que não seja esse que eu estou ensinando, seja maldito, anátema. E justamente apareceu um anjo do céu. Apareceu um anjo do céu, trazendo um outro evangelho. E aí, como é que fica isso daí? Ele mesmo vai contra a palavra do apóstolo inspirado por Cristo. Então é uma seita. E mas outra, eles não acreditam na Bíblia? Acreditam, mas só que um dos pontos das seitas é que eles não acreditam apenas na Bíblia, eles têm os seus próprios escritos dos seus profetas. Sim. Como eu citei aqui a Grande Pérola e o livro de Mormons. Põe acima da Bíblia. E eles colocam acima ou da mesma relevância, tipo assim, com a mesma autoridade que os apóstolos tiveram. E qualquer cristão vai repudiar isso, porque nós sabemos que a Bíblia é inspirada. Claro. Os livros que estão ali dentro são inspirados. Passou disso, não é inspirado. Tá fadado ao erro. Tem erros, tanto que nós vemos escritores famosíssimos que depois se corrigem em outras versões, porque erraram nos seus escritos. E nenhum cristão que se preza por mais capacitado que ele seja, escritor, ele não vai falar que o que ele escreveu tem a mesma autoridade da Bíblia. Vocês conhecem alguém que é um cristão verdadeiro? Ninguém vai fazer isso. Porque sabe que não tem essa autoridade. Então o mormonismo é seita. E ainda tem mais coisa aqui, ó. Salvação por obras. Rituais que eles fazem secretamente nos seus templos, que aí ninguém sabe, só se tornar um mormon pra saber. Se estiver querer se aventurar lá como seu amigo que você falou, eu não quero. Eu tô achando que era ele, viu? Você tá doido, cara. O cara tá babando lá na rua. O cara tá babando lá, parecendo um louco lá na rua, cara. Você fala que é eu. É verdade. Meu Deus do céu. Quem Então, vai, tem esses rituais que eles praticam lá que é um ponto também das seitas que não basta apenas o sacrifício vicário de Cristo. Tem alguma coisa a mais, você tem que fazer alguma coisa. Aí a salvação não é um favor imerecido, que a ideia da palavra graça é favor imerecido.
Eu lembro que um professor no seminário definiu pra nós assim. Isso pra mim foi brilhante. Ele falou, como que eu posso definir a palavra graça? Que significa favor imerecido? Aí ele definiu assim. Todos nós merecemos o inferno. Tá claro na Bíblia. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, não há o justo sequer. Todos já nascem caminhando pro inferno. E aí Deus vem e aplica a graça. Ele deixa de dar pra mim e pra você o que nós merecemos, que é inferno, e nos dá o que nós nunca merecemos, que é o céu. Alguém mereceu o céu? Não tem Então definição ele, melhor ele disso. definiu, essa é a graça de Deus. Só que dentro das seitas, eles não aceitam só a graça de Deus, que é o favor imerecido da salvação por misericórdia e por graça. Não, você tem que fazer alguma coisa. Tem um ritual, tem que cumprir alguma coisa, que ainda vai ver nas outras aqui. Então, além de salvação por obra, dentro dos mormons, e tem os escritores que eu falei, e eles batizam pelos mortos. Por uma interpretação totalmente equivocada de 1 aos Coríntios. O apóstolo Paulo trabalha lá falando, né, que alguns batizam pelos mortos, que era algo cultural da época, dos gregos ali, da Grécia, na cidade de Corinto, eles acabam batizando. Então, você que tá aí ouvindo aí, e talvez nunca ouviu isso, dentro do mormonismo, olha que curioso, vamos supor que você não conheceu sua avó. Você não conheceu sua avó. Sua avó morreu antes de você nascer. Aí, numa conversa com seus pais, você descobre que a sua avó não creu em Cristo. Você pode hoje batizar para salvar ela que morreu há 20, 30 anos atrás. É bem assim. Faz sentido um troço desse? Não faz, né? Porque o texto lá que tá o Rico e o Lázaro já derruba isso daí. Ninguém volta. Não tem, Não volta. e além disso... Pede pastor, pra ir lá, não, já não foi. tem, e aquele texto pra mim é literal, aquela parábola. É, pra mim Apesar também. que muita seita interpreta aquilo ali com uma interpretação chula. O que era uma parábola? Era Cristo trazer ensinos espirituais usando aspectos do cotidiano natural da convivência de um ser humano. Naquele contexto ele usava muito agricultura, muito plantação, porque o povo era agricultor, era camponês. Se fosse hoje, ele ia falar de servente pedreiro, de um Uber, ele ia usar aquilo que nós entende. Então aquela parábola, se não ensinar o que acontece depois da morte, ensina o quê? É mesmo Pra não ter amor ao parábola, dinheiro? Eu acho que é o texto mais claro pra mim Parábola. da Bíblia sobre isso. Eu trouxe um simpósio sobre aquela parábola. A parábola não dá nome, né? É a única parábola da Bíblia que tem um nome no Lázaro. singular. Lázaro, é a única parábola. Eu tive que trazer um simpósio para algumas igrejas que me pediram, porque tinha essa dúvida do sono da alma, que nós vamos trabalhar aqui, que tem outro grupo que também defende o sono da alma. Tá todo mundo dormindo. Só que vai contra o texto inspirado. Veja bem, essa ideia de batizar pelos mortos é sem pé e sem cabeça, porque o escritor de aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, não sei se vocês vão defender aqui que é Paulo, vocês querem que é Paulo? Não me arrisco. Tem gente que defende que é Paulo. Me arrisco. E Apolo? Foi Apolo Silas? Apolo, Enfim, Silas. deixa para outro bate-papo. É. Mas o escritor fala o quê? Ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Sim. Acabou. Então não tem salvação para quem já tá morto pra você batizar pelo morto. A decisão você toma enquanto a fôlego de vida é a esperança. Passou, já era. Então esse texto para mim quebra o sono da alma e quebra também aqui os É mormons interessante isso daí, né? O homem Batizando está os ordenado a morrer. uma vez só. Só que aí você vai ter Eli, na época, Lázaro. os ressuscitados. Só que ali é a morte física, né? E teve uma exceção porque o autor da vida... Tenho certeza que alguém agindo. pensou isso ali. Todo mundo pensa. Ah, Todo mundo cai pra essa. Então, nos mormonismos tem todas essas... Aqui são... E outra. E daqui muita gente não sabe. Segura aí. Dependendo do país, dentro do mormonismo, você pode ter mais de uma mulher. Poligamia. Tu sabia disso? Poligamia. País do Oriente Médio que tem mormons, eles podem ter mais de uma mulher. Poligamia. E aí vai contra o ensino de Cristo. No princípio não era assim, Mateus 19. Era um homem e uma mulher. Vai contra o ensino de Paulo. nunca foi vontade de Deus. Presbítero, seja marido de uma mulher. E aí, como é que faz numa situação dessa? Batiza pelos mortos, pode ter mais de uma mulher. Jesus Cristo é criado, é irmão de Satanás. Eu vou evoluir para me tornar um Deus. Sim, Agradecendo que é os caras do. Você sabia que aqui no estúdio do podcast, desculpa Du te cortar, tem um semideus? Quem que é essa figura? Sim, cara, eu ia falar Semideus? sobre os caras do Olímpio, né? A quarta pessoa É, da Trindade, tá ali? Nosso sim, diretor, Alberto. Ele vai cortar o Alberto. microfone. Vai. Ele derruba nós, cara. O Ele derruba semideus. nós. Era semideus, não. Não, mas vocês fizeram essa brincadeira, mas no mundo evangélico é triste, tem pessoas que se sentem semideus. Quarto da Trindade. A quarta pessoa da Trindade, tem uns que se sentem. Vai ver por aí, né? Não vou nem dar nome, não. Dá nome, vai, não é? dá um processo. Chama o processo. Não, pode também abordar. Eu peguei aqui pra falar das mais conhecidas, né? Aí tem pessoas que ainda têm dúvidas se esses grupos são seitas ou não. Eu acho que o mais conhecido no país são as Testemunhas de Jeová. Acho que isso é unânime no mundo evangélico, que eles são os sectaristas mais conhecidos dentro do país, né? Dentro do Brasil. E eles não andam tão longe do mormonismo, né? Eu peguei também aqui alguns pontos aqui, que são muitos, mas eu peguei os principais, né? Eles negam a divindade de Jesus.
Para um testemunho de Jeová, Jesus Cristo ele é um semideus. Isso também coloca eles, pelo menos, como politeísta também. Tem mais de uma divindade, né? A Bíblia deles, que é outro ponto também que você vê, não aceita, eles têm uma Bíblia particular para eles. A única Bíblia do mundo, daquele formato, é deles, a versão Novo Mundo, que eles mudaram, João, capítulo 1, verso 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mostrando que Cristo é o próprio Deus na criação. Eles colocam, era um Deus, dando a ideia de um outro Deus. E eles não conseguem entender que Cristo, quando veio como homem, em estatura posicional, ele se fez menor. Não é assim que está lá em Filipenses? Sim. A kenose de Cristo, o esvaziamento, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se dividiu toda a sua glória e veio como homem, servo fiel e fiel até a morte de cruz. Eles não conseguem entender quando Cristo orava pro Pai. Aí você vai conversar com alguns testemunhos de Jeová e fala assim, Jesus era esquizofrênico, ele orava para ele mesmo. Em estado posicional, como homem, ele se fez menor. Ele orava ao Pai ou não? Sim. Mas ele era o próprio Pai. Qual é a pergunta do apóstolo? Senhor, nos mostra o Pai que já nos basta. Mas Felipe, eu tô com você tanto tempo, mostra, eu sou o Pai. E isso é legal. Uma vez em sala de aula, eu falei algo pros alunos, a cara caiu no chão. Eu falei assim, quem aqui vai ver Deus? Ele levantou a mão. Mas tá escrito que ele tá em um lugar inacessível. O que é lugar inacessível, pastor? Tem acesso? É um lugar que tem acesso? Os serafins não estão na presença dele desde a eternidade, como diz Isaías, tampando os olhos e os pés, né, com sinal de reverência, e nem olha para ele. Santo, 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 santo é o Senhor. E não vê ele. Você acha que nós vai ver o Deus, o Eterno, a glória? Aí a cara cai no chão, né? Porque ele tá em lugar inacessível, os próprios anjos santos não vê ele. Falei, calma aí, pessoal, nós vamos ver ele sim. Como? Na figura de Jesus. Porque Jesus, ele é o Pai. o Sermão do Monte... O pessoal tá esperando, o que eu vejo em relação a essa questão de ver Deus, o pessoal tá esperando um Deus além de Jesus. Porque... E ele já é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Você quer ver algo que não... Não, filho, é isso aqui. Ô pastor, desculpa te Tá tanto interpelar. tempo comigo e não me viu? Desculpa te interpelar e te cortar, mas pra mente humana é difícil de aceitar tudo isso. Nós aceitamos pela fé. Esses pontos são supra-racional. Nós é muito limitado. Só que Deus é ilimitado. Nós somos limitados. E tentar colocar Deus numa caixinha não dá certo. Tem pessoas que cometem o grande erro de entender que toda a revelação do Deus que nós servimos está na Bíblia. É claro que não. Ele é infinito no seu ser. Nós passaremos a eternidade conhecendo ele. Não conheceremos ele na sua totalidade porque ele é infinito. Sim. Tá no texto sagrado aquilo que ele quis se revelar para nós. Ele é muito mais do que tá no texto sagrado que nós vamos conhecer ao longo de toda a eternidade. E acho que nunca conheceremos tudo porque ele é infinito no seu ser. Porque o Sermão do Monte fala, né? Os limpos de coração verão a Deus. Verão a Deus. Em Cristo Jesus. E tem outro texto também que diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Veremos Deus na pessoa de Jesus Cristo, que ele é o próprio Deus. E os testemunhos de Jeová, além de não aceitarem a divindade de Cristo, eles ensinam que Miguel é Cristo. O arcanjo Miguel é a manifestação de Jesus Cristo. Tem outra também que... Tem, que eu vou citar aqui outros também que acreditam. Só que a outra já acredita em estado de... Eles usam um termo, estado representativo, não que seria o próprio Cristo, mas ele se manifesta com a autoridade de Cristo, tipo no lugar de Cristo. Mas para os testemunhos de Jeová, não é representativo. Miguel é Cristo. A manifestação de Jesus Cristo é Miguel. E isso vai contra o escritor de Os Hebreus, que diz que... O escritor de Os Hebreus, ele é espetacular em colocar a superioridade de Cristo sobre a lei de Moisés, sobre os sacerdotes, sobre os reis e sobre os anjos. Coloca Jesus superior aos anjos. Logo, se Jesus é superior aos anjos, ele não pode ser um anjo. Ele é o criador daquele anjo, certo? Então, a Bíblia desmantela essas heresias desses grupos. O que eu acho incrível é que a base de tudo que a gente tem hoje e conhece sobre Deus é a Bíblia. Então, qualquer pessoa que tem um raciocínio lógico, ele não pode pegar algo secundário e colocar acima da Bíblia. Exatamente. E eu não sei qual que é a dificuldade de entender isso. Então, sempre você vai para um lugar que existe uma nova Bíblia, uma nova... Peraí, quando foi fundado isso daqui, meu amigo? 1600 e não sei quanto. Tá, a Bíblia veio antes. Muito antes. Então, peraí, já derruba, cara. Vamos pesquisar quando foi fundado essa religião aí que chama, essa heresia, essa seita, né? Peraí, quando vocês nasceram? Tá, e antes de vocês? Tá, tudo foi revelado só para vocês agora, depois de 1000 anos. Que vocês agora descobriu tudo.
quem é Deus, quem é não sei o quê, que Jesus não é Jesus, que é o Miguel. Então eu percebo que para as pessoas que não buscam tanto conhecimento e quer buscar, é muito fácil de interpretar quando sai fora da palavra, daquilo que é a origem. Você estudou pela Bíblia, pela origem. Você pode estudar um livro secundário, né, César? Sim. Pode fazer várias coisas, mas você não pode tomar aquilo ali como uma Colocar regra. com o mesmo peso da Bíblia, para. não tem como. Então, mas isso não surgiu depois da reforma? Porque, veja bem, depois da reforma, após Lutero ter tido Trazer da Bíblia pro povão. trazido a Bíblia para o povão. A primeira como é que tradução vamos em entender alemão. isso? Aí depois surgiram os puritanos que foi contra algumas ideias de Lutero. Depois vieram o wesleyano que juntou um pouco mais e tirou um pouco da ideia daqui. Depois vieram os pietistas, antes de Wesley, John Wesley, veio os pietistas. Os pietistas também tiraram um pouco do que é certo, não, isso aqui não está certo, então vamos tirar. E foi surgindo Cana esses de Dort, movimentos. John Knox, é sempre mudando. Vem surgindo esses movimentos até chegar nas seitas. Não, mas os caras que você citou, se você parar para pensar, eles não alterou nada da palavra. Não. Não Eu não criou tô falando Tiveram dos caras. divergências teológicas. Tiveram Não, mas eu divergência. não estou falando dos caras. Não, Sabe o que é não, engraçado? eu Wesley, entendi o que você tá falando. Estou falando dos movimentos. Então, Sim, mas sim. esses caras foi criando as teses, as teorias, tirando interpretações da Bíblia e foi trazendo. E depois os caras pegou a base desses, não pegou a base da Bíblia, foi criando. E aí vai gerando esse monte. Não, mas foi Você quer ver duas coisas? livro. Ô, pastor, quer ver duas coisas muito curiosas? A maioria dessas seitas surgiram no século XIX. E na onde? Estados Unidos. É. Você pode ver que é tudo no mesmo século. Mormonismo, testemunho de Jeová, é tudo na mesma época, tudo na mesma lapada e tudo na América. Vai brincar muito no seminário, que muita coisa que vem dos Estados Unidos, toma cuidado, que é de lá que vem toda essa seita e essas heresias. Você pode perceber, a maioria vem de lá e praticamente tudo no mesmo século. Mas eu concordo com a fala dos irmãos que nesse período aí pós-reforma, que o povão, a galera, a multidão teve acesso à escritura que era proibido, nos foi negado isso, né? Por muitos séculos, por conta da Igreja Católica. E aí começa a surgir as linhas de interpretação. Calvinismo, aí vai da Igreja Católica, você vender indulgência. para construir a Basílica de São Pedro. Você entendeu? Para resgatar a pessoa do purgatório. Ó, eu tenho algo novinho aqui, ó. Saiu aqui uma bula do Papa. Você vai pagar aqui não sei quanto para tirar seu pai que tá lá 50 anos no purgatório. tem- Agora os maior caras guerra, já tá bom. modernizou. Ele Hã? já modernizou. Hoje acontece isso no meio Agora você pentecostal. vai lá e põe a moedinha e não é vela de verdade, é só uma luzinha. Fala outra aí, Wesley. Ainda no Testemunho de Jeová, Ah, falam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, negam a divindade de Cristo, negam a triunidade de Deus. Negam a triunidade, ou a trindade, né? Sempre também vem essa pergunta, como entender a trindade, cara? Que também é supra-racional, porque na nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 é 3. Na matemática bíblica, 1 mais 1 mais 1 é 1. É o Deus trino, a triunidade. Não é 3 deuses, não é heresia, é politeísmo. Eu costumo em sala de aula sempre usar um exemplo para meus alunos. Como entender de forma mais racional a trindade? É um exemplo simples. A água. A água nos seus 3 estágios, ela tem um H2O. A água líquida, ela tem um H2O. A água sólida tem um H2O. E a água em vapor tem um H2O. 3 manifestações distintas com a mesma essência. Tá aí a triunidade de Deus. São 3 manifestações distintas com o mesmo poder. Para nós é difícil de aceitar porque é suprarracional, mas é o que a Bíblia ensina claramente. Tem textos tão claros, cara, na Bíblia mostrando a triunidade de Deus, né? Gênesis 1, no Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, ali mostrando o plural majestático. No batismo de Jesus, Jesus está no Jordão, o Espírito desce em forma corpórea de pomba sobre ele, a voz vem do céu, meu filho, aí os 3 juntos. Pastor Adolfo, né, que explica, né? Adolfo que explica sobre o universo, como que dá para explicar a trindade no universo. O Adalto também falava, antes de partir para a eternidade. Ele falava muito, e ele derrubou tudo ali. Até nós, entrando no campo aí para estudar antropologia, dicotomista, tricotomista, eu me posiciono como tricotomista, mesmo sendo presbiteriano. Eu sou tricotomista. Porque nós refletimos até isso da imagem e semelhança de Deus, que também é um tema polêmico. O que é imagem e semelhança de Deus? A fisionomia humana? É óbvio que não. eu vi uma frase de John Wesley, estava até pesquisando aqui para ter certeza se era ele. Ele fala assim, diga-me, como pode haver 3 velas neste recinto e apenas uma luz, e eu lhe explicarei a trindade. Tá aí. 3 velas e uma única luz. Acabou. Aí eu te explico É a uma trindade. única luz. John Wesley.
E a Trindade, a Trinidade, Tava, hein? a Trindade, nós aceitamos pela fé. Porque não entra aqui dentro da cachola, não entra. Não entra. Mas nós não bate, é pela fé que nós aceitamos. Nossa, eu perdi o fio da meada. O ser humano, ele sempre... Não, da tricotomia, eu tava Isso, falando, né? é, Que dá imagem e Mas semelhança. você falando isso daí, a gente sempre discute aqui, eu, Alberto, às vezes o César, aqui, a gente fala, o ser humano tem dificuldade porque o ser humano pra ele precisa ser tudo lógico e visual. E não é. E não é. E aí nós É. vai pra Deuteronômio 29. O que tá escrito lá? As coisas reveladas são para os homens, as coisas encobertas são para Deus. Então, meu amigo, tem coisa que Deus não revelou, ele não quis e não vai. Não adianta querer ir mais do que o texto sagrado, querer revelar o que Deus não revelou, né? E é isso que eu concordo. Nós somos limitados, não tem muita coisa que nós não entende. É, porque você fica Não querendo entra. buscar algo que tá só dentro do seu intelectual. Já é. Da sua parte racional. E é tão limitado, tão pequeno. Você acaba criando até heresia. Fala, Outro Wes. ponto aqui, Ah. salvação por obra. Você percebe que dentro da seita eles são muito parecidos? A salvação é por obras, tem os rituais. O testemunho de Jeová, você acha que ele vai 8 horas da manhã na sua casa no domingo porque é só por amor? Não, Mudou a ele, estratégia agora, ele você bate cartão. Mudou. Você Dia falou. de semana, 5 horas da tarde. Os caras vão pra igreja, os caras me Ah, cercou. é verdade, eu tenho visto, dia de Falei, ô, semana. véi, Ô, irmão. Tá pegando dia de semana. Eles batem cartão, ô pastor. Eles batem, tem que mesmo? cumprir hora semanal, Então você percebe que não é só apenas a graça, você tem que fazer alguma coisa para agregar na sua salvação. Então, no Testemunho de Jeová também tem salvação por obras, Bíblia modificada. E deixa eu ver outro ponto aqui. Eles negam o sofrimento eterno. E aí não é só eles, tem outro grupo também que nega. Eles entendem que o sofrimento ele pode ser um sofrimento momentâneo. O que eles aplicam? Eles aplicam a ideia da justiça de Deus. Se você viveu 50 anos numa vida de pecado, seria injusto você sofrer eternamente porque você viveu 50 anos em pecado. O justo seria você pagar por 50 anos e você deixa de existir. Parece lógico, não parece? Mas pra mim isso não é lógico. Isso pra mim é um sofisma, é uma mentira enrustida de verdade. Aliás, é uma verdade enrustida de mentira. Por quê? A pessoa que vai ser lançada no lago de fogo, ela não vai apenas pelo pecado que ela viveu e praticou. Ela vai para o lago de fogo porque ela negou a salvação e justificação que Deus enviou, que é Cristo Jesus. ninguém vai pro inferno porque peca. Vai porque negou a justificação. Rejeita a graça. Deus enviou a justificação, que é Cristo Jesus, e a pessoa negou isso, então ela vai porque ela negou o Filho de Deus. Então isso daí já cai por terra. Então não tem como. E a questão que eles também entram no... Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Você acha que interfere? Porque para eles é pecado de morte e vai direto pro inferno se você fazer uma transfusão de sangue, se você doer um... Ele vai contra o texto sagrado. A palavra clássica de Jesus, não tem maior amor do que você dá a sua vida pelo seu irmão. Meu Deus. E o sangue é vida, você salva a vida doando sangue. Aí eu não posso doar sangue para salvar meu próximo irmão e quebrar uma ordem de Jesus Cristo. Não é como uma ordem, né? Uma palavra que Jesus Cristo deixa claro que não tem maior amor do que isso. E eu não posso doar sangue se meu pai estiver precisando, meu filho. Vocês são pais? Sim. Eu também tenho filho. Imagina meu filho precisando de sangue, eu não vou doar sangue, eu vou ver meu filho morrer. Pra ele. Deus vai querer isso. Sabe qual é a ideia deles? Olha a ideia que eles têm. Um dia um ancião bateu na porta da minha casa. Né? Ele sabia que eu gostava de Bíblia. Aí veio conversar comigo. O nome dele era Saulo. Aí eu falei sobre isso. Por que você não doa sangue? Ah, porque a alma tá no sangue. Eu falei, a alma tá no sangue? Ele é... Eu falei, quer dizer que se eu furar a ponta do meu dedo aqui e começar a espremer, minha alma vai sair pelo meu dedo? Vazou a alma. Eu falei isso, a alma tá saindo pelo meu dedo, porque o sangue tá indo embora. Aí ele coçou a cabeça assim, não faz sentido. Não faz sentido. Como a minha alma tá no meu sangue, então aí eles entram por esse caminho e acabam deixando pessoas morrer porque não doa sangue. E outra, se você, vamos supor que nós é parente, é irmão, de sangue mesmo, e eu saio do salão do reino, você não pode mais conversar comigo, você é proibido de conversar com o próprio irmão. Comunhão, eles rompem a comunhão. Rompe literalmente a comunhão. Pai não conversa com o filho não conversa com o pai. Que cristianismo que é esse? Que evangelho que é esse? Eu tinha um amigo meu de trabalho que ele falava, eu não tenho relacionamento com a minha família, não. Não tem, eles são proibidos. E outro ponto também, dataram a vinda de Jesus por mais de 5 vezes. Também? Mais de 5 vezes dataram a vinda de Jesus. Hoje. Rutherford, que assumiu depois de Charles Tazel Russell, ele comprou um terreno gigantesco lá nos Estados Unidos, acho que foi em Los Angeles, e ele deu o nome em hebraico lá, Bet Sarim, alguma coisa, Casa dos Príncipes. E ele pregou ali uma campanha a partir de 1920 a 1925. Milhares que hoje vivem jamais morrerão. Saiu até um livro. Ele pregou que a ressurreição aconteceria e Abraão, Isaac e Jacó morariam naquela casa. Ninguém ressuscitou, ele morreu, passou e acabou. A profecia não deu certo. Então, a partir da década de 70, eles pararam de datar a vinda de Cristo porque
não dava certo. E hora e outra eles mudam as suas versões do Sentinela lá, uma hora pode adorar Jesus, outra hora não pode adorar Jesus. Você vê que as seitas, elas não têm uma conformidade com a Bíblia, não tem uma doutrina fixada ali que é isso aqui e acabou. Hora e outra eles estão sempre mudando e revisando. Complicado, né? Você acha que pra você eles ainda é a pior das seitas? Mais destrutiva. Cara, Uau, terrível, cara, complicação terrível. Agora tem uma coisa, aqui eu não vou negar, que agora eu vou ser muito honesto. Quando eu fazia a faculdade de teologia, o seminário, aí eu tava estudando eclesiologia. Pra você que não sabe, é o estudo das igrejas. Das igrejas. Aí o pastor, que tava ministrando essa aula, ele falou assim, eu vou fazer um desafio pra vocês, se vocês tiverem coragem, vocês fazem. Aí eu tinha 2 amigos doidos que nem eu falei, vamos fazer, vamos. Visite o maior tipo de igrejas e seitas diferentes que vocês possam visitar e traz um relatório. Eu fui no Templo de Salomão. Você não tá entendendo, irmão? Eu fui lá. Pergunta aqui sobre eles. Eu fui lá. Eu fui lá no Universal, entendeu? Eu fui participar do culto e fiz um relatório como foi o culto. Eu fui no Testemunho de Jeová. Lá no Adventismo me deram a oportunidade, eu dei uma saudação. Sério? Eu dei uma saudação no 7º dia. Agora sim, o mais curioso... O Eduardo tá pedindo, né, mano? O mais curioso, pastor, é que assim, eu vou ser sincero, nós tomamos uma sarrafada em organização de culto dessas igrejas, ou dessas seitas, né? Verdade. Como você entende. Mas apanhou bonito. Eu fui no Testemunho de Jeová, eu fiquei doido com a organização do culto. É um negócio assim que nós apanha feio. Não apanhou pra Universal, irmão, não apanhou. Eu coloquei no relatório que eu vi lá, que nós apanhou feio. No Testemunho de Jeová, eu lembro que o som era embutido no teto. Negócio assim que eu nunca tinha visto, o som vinha no teto. Aí na porta, assim, ficava um obreiro com um rolo de fio grandão, parado. Não é que nem os nossos cultos, que tem uma liturgia de louvor, tá? Não. É um estudo. Eles se preparam para a semana. O estudo semanal, eles fazem um teatro no púlpito. Batendo na porta, chamando, lendo o texto isolado, fechando a Bíblia e aplicando a ideia deles. Aí eu lembro que nesse dia tava tendo esse estudo, era um estudo sobre Abraão, um estudo legal, tava sem heresia, tava normal, o estudo tava bom. E aí, no meio da igreja, você levanta a mão, aí esse obreiro com o rolo de fio vai vindo até você, te dá o microfone e você comenta. Aí o tripé deles é um tripé eletrônico, a primeira vez que eu vi na minha vida. Aí tipo, vai um baixinho que nem eu, aí eu vou lá e falo. Aí quando vem outro, alguém embaixo aperta o botão, o tripé sobe na altura pra você falar. Você tem que ficar de pé pra falar. Você vai lá em cima lá pra falar. Não, no banco você levanta a mão, o obreiro te levanta, você comenta. Ele leva o microfone, você comenta e sobe volta. no púlpito, você fala de onde você tá. Lá em cima só os anciãos. Só que aí, tipo, o ancião é maior e menor, tem um microfone que sobe e desce, automático. No controle. Eu falei, uau! Eles estão bem pra frente mesmo. Aí eu fui no Templo de Salomão. Quando eu cheguei lá, minha experiência parece que eu morri e fui pra glória. Parecia, porque eu cheguei lá, tinha uns homens vestidos de branco, sacerdote. Chique. Aí você chegava e eles faziam assim pra você, ó, com a mão assim no corredor, cara. Vocês iam fazendo assim no corredor, você ia no corredor, eles iam fazendo assim com a mão, até você chegar e sentar. O negócio de todo mundo, você não entra com o celular, fica no armário, nossa, tipo assim, 10 mil pessoas, você não ouvia nada. Aquele som ambiente, os candelabros gigantes assim na parede, aí o altar lá na frente enorme, assim, ó, a arca da aliança com a asa dos querubim, aí de repente o negócio abre e vem aquele senhorzinho com a mãozinha assim, né, com o quipazinho, né, todo sincrético, né. E nesse episódio que eu fui, era um evento para igrejas. Pode falar o que quiser daquele homem lá, mas ele é um crânio. Ele é um crânio. Ele é um crânio. Por quê? Porque ali naquele dia foi curioso que não era o povo dele. Tinha assembleiano, tinha batista. Ele fez um convite de líderes. Eu fui. E foi bem na época que eu tava fazendo trabalho. E meus amigos anotando tudo. Ele pregou igual os da Assembleia de Deus Pentecostal. Pregou que nem nós. Normal, pregou. Falou em língua estranha. Eu olhei pros meninos e falei, meu Deus, mas tá no lugar certo? Não é, não. E aí na hora da oferta eu falei assim, não, agora ele vai pisar na bola. Agora ele vai mostrar quem é ele. Não, irmão. Fez o ofertório, foi pra trás, esperou ofertar. Aí depois eu me liguei, falei assim, ele é inteligente, não era o povo dele. Por isso que ele fez desse jeito. E também lá no templo de Salomão, eles usam mais a liturgia, meio puxando da época, né? Eles não levam muito para as igrejas. Mas um sincretismo terrível. São seita. A Universal? Seita. Aí, ó, tá respondido aqui, ó, Márcia. Gente, o que eles praticam lá dentro de sincretismo religioso, pragmatismo religioso, ressuscitou boi morto, vem de indulgências, a indulgência do tempo moderno é a Igreja Universal, essas igrejas que vendem pedra ungida, água ungida, rosa, isso daí é o sincretismo, é a indulgência da Igreja Católica, bateu tanto na Igreja Católica, agora faz a mesma coisa, vendendo bênçãos, virou um balcão de negócio, você compra o que você quiser com o dinheiro, é algo satânico, é algo demoníaco. Saiu até o escândalo deles na época que
que chutaram lá, ofenderam, falaram sobre a isso daí, santa, né? né? Falaram sobre essas coisas que a Igreja Católica faz. Aí acaba virando intolerância Acabou. religiosa. É, Mesmo não concordando, respeita, mas intolerância não, né? Tem mais outra aqui que dá pra nós pegar, gente. O que vocês querem aí? Tô aqui. Vamos lá, Pergunta mete aqui, só responde aqui a moça aqui, ó. Ela perguntou do Universal. Na Universal você aceita também. A outra só fala, eu ia falar dela, mas ela falou. O começo da Universal foi até legal. Lá no começo começou como uma igreja séria, depois ele viu que era um grande negócio, ele mudou, né? Se você ler a história dele, ele começou como uma igreja séria. Lá eu atrás, acho que depois eles ele mudou também, eles acabam formando, que é aquilo que o César falou. Os caras foi pegando a base dos caras que estudou a fundo a Bíblia e foi formando esse monte de coisa Não, que eu tem não falei hoje. nada deles, não. Não tô falando que você falou dos camaradas lá do. O O pai da que, igreja. o que influenciou pai da igreja. o da Universal foi o Robert McAllister, o americano. Então, e depois deles Foi ele veio que um monte influenciou de o Didi Macedo lá. Mas depois deles surgiu um monte aí, né? Da Universal vem quem? Vem o Valdomiro, o R.R. Soares, que é cunhado, se eu não me engano, do Didi Macedo. Olha, foi tudo ali, cara. Tudo. Aí depois do Valdomiro vem quem? Plenitude, né? O Agenor Duque, que aí é o movimento apostólico. Você pode perceber, primeiro começou o neopentecostal, foi até um certo ponto, explodiu. Aí estagnou. Aí veio com o pragmatismo do judaísmo, trazendo as coisas dos judeus para dentro da igreja, para tentar dar uma alavancada, mas não colou por muito tempo. Aí mudou pro movimento apostólico, aí vem Agenor Duque e essa galera e companhia. Agora já não tá dando mais certo, aí agora já tem o worship, aí tá sempre mudando. Sempre tá tendo mudança, cara. Só que tudo começou no Brasil com Robert McAllister, que veio dos Estados Unidos, que esse negócio começou com um copinho de água em cima da televisão e do rádio, orando. Aí descambou pra tudo, né? Que é a famosa oraçãozinha do copinho. Quem nunca fez isso, né? Minha mãe fazia. Coloca uma garrafinha pra orar. Eu bebi um monte de água. Tomar água ungida, aí briga da água benta. Da água santa da igreja católica. Bater um copo da água ungida, meu Deus. Qual a diferença? Quem mais, Wesley? Tem mais aqui, ó. Aí aqui, cara, tem gente que não considera eles como sectários. Outros já consideram. Que são os adventistas do sétimo dia. Outros vão falar que eles têm ensinos contraditórios, mas não são seitas. Outros já consideram eles como seitas. Porque, assim, dos Mormons e do Testemunho de Jeová, você vê que eles não vão em lugar nenhum. Se você convidar um Mormon pra vir aqui, eu acho que é proibido. Quando um Testemunho de Jeová vem aqui também é proibido. Mas se você convidar um Adventista, ele vem. Tem o exemplo do Dr. Rodrigo Silva, que tá em tudo quanto é podcast, prega na Assembleia de Deus. Tem também, acho que ele é um bom debatedor, ele tá sempre lá no César. É o Ezequiel, um bom debatedor. Também, eles ainda têm uma comunhão de pelo menos vir expor o que eles defendem, o que não defendem. E eles vão em debate, mesmo sendo taxado como seita, mas eles vão lá. Uhum. Então tem grupos que não consideram eles como sectários. Outros, mas a maioria considera como sectários. Eles têm também alguns ensinos que, ao mínimo, se não é considerado como heresia, pelo menos é ensino contraditório. Os livros de Ellen White, né? O Grande Conflito e tantos outros, eles têm ela como uma grande profetisa, apesar que alguns deles vêm a público e falam que ela não tem a mesma inspiração da Bíblia. Outros lá dentro já falam que ela tem, mas você vê palavras como o Quadros, né? Como é que é o primeiro nome dele? Também é grande lá dentro, tem um programa, Na Mira da Verdade. É alguma coisa Quadros. Não sei o nome dele. Eu esqueci, mas você sabe quem que é? Aquele quadro lá, que ele apresentou muito programa Na Mira da Verdade, lá do Adventismo. Você vê pessoas que nem ele, mais atualmente, né, comentando que Ellen White... também não foi ela que fundou, né? E ela deu continuidade. O cara voltou atrás, né? Começou A história conta, né? Foi em maio de 1844, foi a grande decepção. Foi ali, o Batista, né? O cara veio. Era o Batista. Eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Miller. Miller. Era o Miller. Ele fundou e depois... Miller. Ele foi em público e relatou que ele estava equivocado e voltou atrás. Né? Foi que ele também datou a volta de Cristo para 1844. Duas vezes errou. Por dias, atrás, né? Todo mundo subiu nos telhados, se preparou para a volta de Jesus, subindo nas montanhas, na beira de todo mundo vestido de branco. Aí se retratou. Que nem o Testemunho de Jeová, venderam propriedade, venderam casa. Teve gente depois que se matou. Teve gente que se matou, Jesus não voltou, perdeu tudo, se matou. Só que aí, o adventismo de hoje nasce depois desse dia, que é tido como a grande decepção. Na verdade, ele já tinha. Ele se desligou. Miller se desligou. Multidão, não tinha? Miller se desligou. Né? Aí depois vem com a Ellen White e tal, e nasce o adventismo que tem hoje. E ainda, fora os escritos de Ellen White, que muitos deles têm como inspirado, nem todos, porque alguns vêm público e falam que não, tem a datação da volta de Cristo, que é raro. Eu acho que uma das maiores furadas que tem nas seitas é datar a volta de Cristo. Mas e como explica, né? Vamos falar aqui na posição aqui de uma pessoa ler. Como explica? Porque há testemunhos de muitas profecias da Ellen White que se concretizou. Quais? Ela orava. Não, segundo os seguidores segundo dele. Eles, né? Segundo eles. Então, quais? Entendeu?
Então, tipo, Tem isso, né? orava, a pessoa era realmente curada, segundo o testemunho deles, entendeu? Sim. Então, você não... Mas sobre esse ponto que você tocou, pastor, se tiver algum adventista me ouvindo, não me leve mal, tá? Eu vou fazer uma comparação com o texto bíblico. Cristo falou que naquele dia muitos vão se apresentar perante ele, expulsei demônio, operei sinais e maravilha. Maravilha é diferente de uma cura normal. Apesar que uma cura já é algo miraculoso, né? Maravilha é eu nascer cotoco sem braço, você orar e nascer um braço. E tem gente que operou isso em nome de Jesus e Cristo fala que nunca conheceu ele. A parte de mim que eu não te conheço. Por que nem se conhece? Cristo conhece todo mundo. Você nunca se relacionou de forma verdadeira comigo. Tava no meio da igreja ali, mas era o joio. E o joio ninguém sabe quem é, pastor. Olha lá Judas no meio deles lá. Enganou todo mundo, mas não enganava Cristo. Judas, no dia que traiu Jesus Cristo, participou da ceia do Senhor. E recebeu da mão do próprio Cristo. Praticamente na ideia de pegar do mesmo prato. E o demônio entrou nele. Ele enganava o grupo dos apóstolos, mas não enganava Jesus. E o que Cristo fala sobre o joio? Tem que crescer junto. E deixa crescer junto. Na colheita vai passar o sarrafo e não vai saber quem que é quem. Sim. Então, tipo assim, Cristo não nega que expulsou o demônio e operou. Cristo não nega. Dá a entender que eles fizeram no nome de Jesus. Que foi um debate que eu tive essa semana na internet, se uma pessoa que não é cristã pode expulsar demônios. João fala que tinha um homem expulsando demônio no nome de Jesus, ele proibiu, e o homem nem andava com Jesus. Então, tem coisas complexas de se entender. Que foi o tema desse vídeo aí que bombou lá na internet, tá dando uma briga lá. O que é a casta lá? O que Cristo fala, tem casta que só sai com oração e jejum. Será que eu preciso do jejum para expulsar demônio? O que tá acontecendo naquele contexto ali? O meu jejum tem poder de expelir um demônio ou é o nome de Jesus que espera o demônio? E aí? É algo para ser debatido também. Eu falo isso porque na Adventista, até hoje que é a maior referência deles, defende isso daí, defende as profecias que se concretizaram. Você vê ele falando com propriedade disso. E isso acaba levando um certo nível de seguidores a acompanhar. Sim, não, isso daí é inevitável. Entendeu? Não tem prova, não tem como provar, não tem como provar. Mas os caras que defendem, eles falam com propriedade daquilo. Mas também, aí pode olhar na outra ponta da corda. Muitas profecias que o adventismo ao longo da história também dataram a volta de Jesus e não bateu. Dataram. E aí cai naquilo que Moisés falou. Se o profeta falar que vai acontecer, não acontecer naquele tempo, falso profeta. Estripe ele do meio da congregação. Você imagina se nós vivêssemos hoje a lei de Moisés? Quanta gente não ia ter que... Mas eu acho que... porque profetiza coisas que não acontecem. Né? Não só, tipo assim... Agora vamos olhar um pouco pra dentro também? Vamos olhar um pouquinho pra dentro? No nosso meio também não acontece muita profetada? Direto. Então, o maior erro deles, cara, é... Não defendendo ela, tá, gente? Pelo amor de Deus. O maior erro deles é ferir doutrinas primárias. Sim. Então, o que eles vamos entrar aqui pregam agora. lá entre eles, entendeu? E trazer os adeptos deles, tá tudo certo. Agora, feriu doutrina primária, pra mim tá fora. Que ainda vai entrar aqui agora. Exemplo. Guarda do Shabat. E aí? É pra todos, não é? Vamos lá. Desculpa, pastor, mais uma vez. Se defender a guarda do Shabat como critério para salvação, heresia. A salvação é Cristo Jesus, nada mais. Não tem como colocar mais nada dentro da salvação. Cristo é suficiente para salvação. Guarda de dia, obra, não entra. Ninguém vai ser salvo por obra. E a guarda do Shabat é uma obra, sim ou não? Sim. Depende de você para guardar. Sim. E outra, quem consegue guardar o Shabat? Como diz a lei? Ninguém, nem os judeus conseguiam. Jesus censurou os escribas. Vocês não guardam, vocês violam. Pode nem acender o fogão em casa. Será que todo mundo vai comer como? Vai no restaurante? Eu tive um professor de hebraico, Renato Shalom, se um dia ver esse vídeo aqui, eu estiver vendo, um abraço. Um dos maiores professores de hebraico do Brasil moderno. Professor do Rodrigo Silva de hebraico. Ele morou em Israel por anos. Ele fala que os judeus no Shabat vai comer no restaurante dos árabes. Que não acende fogo em casa. Mas também tá errado, porque se for de carro, tem combustão, acende fogo. Deu partida, tem fogo lá, já quebrou a lei. Não pode não, na cama. Não pode. Então quem consegue guardar o Shabat como manda a lei? Não consegue. Cristo falou que eles violavam o sábado também. Paulo, pra mim, resolve esse problema do Shabat. Pra mim tá muito claro. Isso daí já é Romanos capítulo 14. Nossa, tem uns que fazem... Ele resolveu pra mim o problema de guarda de dia. Que nos acusam de guardar o domingo. Ninguém guarda domingo. Ninguém guarda. O que eu penso sobre isso? Se eu pudesse tirar um dia pra servir a Deus e estar em comunhão com meus irmãos, independente de dia, o dia que desse pra mim fazer isso, eu sei que eu seria o melhor cristão. Nós seríamos os melhores cristãos se tirasse um dia inteiro pra cultuar a Deus, pra ter esse bate-papo de Bíblia, pra estar em comunhão, pra ouvir seu testemunho, ouvir o seu pedido, cumprir aquilo que nós não está cumprindo, comunicar uns aos outros as vossas necessidades. Nós temos feito isso? Quase não está mais em ajuntamento, se reúne pouco no culto.
Não é assim? Se nós tivéssemos um dia para estar em comunhão, servindo a Deus, nós seríamos o melhor cristão. Não para salvação. Não para salvação. O Salvação Romanos é parte. 14, ele resolve qualquer tipo de problema. Wesley. Resolve, de sábado, de festa, De tudo. De Tá claro. costume, de tudo. Porque se eu amar meu próximo da maneira que Cristo amou morrendo na cruz, eu faria de tudo para não te deixar triste. Exatamente, Ivanão. Exatamente. Eu faria de tudo para não te escandalizar. E o curioso que Isso é Paulo... prova de amor. Exatamente, o curioso que Paulo fala assim, esses que guardam um dia, faz pro Senhor. E quem não guarda, também faz pro Senhor. Ou seja, se não colocar o critério de salvação, não teria problema. Você quer ficar no sábado louvando a Deus? Amém, parabéns, você consegue fazer isso com a sua família. Eu quero fazer isso também um dia, no sábado, domingo, um dia que der, eu quero fazer isso também. Um dia de comunhão com toda a minha família, com os meus irmãos em Cristo. O que chega mais próximo seria aqueles acampamentos que nós fazemos, né? Que é maravilhoso. Tem a gincana, tem a brincadeira, Natalina, come junto. E a igreja no primeiro século fazia isso toda semana. Que era a festa do Ágata, foi extinta, porque a festa do amor não tinha amor. Lá em 1 Coríntios, né? Acabou porque a festa do amor não tinha mais amor. Eu queria poder fazer isso com o nosso irmão, mas não consegue fazer sempre. Nós faz uma vez por ano, que é retiro de carnaval, e olha lá, nós seríamos melhores. Nós estaríamos mais juntos, o testemunho edificar mais, ajuda, me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Mas não para salvação. Não para salvação. Então, para mim, guardar o Shabat por salvação, heresia. Para mim, heresia. Apesar que muitos deles vêm a público e falam que não é para salvação. Você vai encontrar o Rodrigo falando isso, o Dr. Rodrigo Silva. Hoje eles vêm a público, mas ainda tem muitos lá dentro que defendem isso. Né? Outro ponto também do Adventismo que é tido como heresia é que todos os nossos pecados serão lançados sobre Satanás. Ou o bode lá, Azazel. Ou seja, os pecados no final vai ser lançado em Satanás. Quando a Bíblia fala que os nossos pecados foram lançados em quem? Cristo. Cristo Jesus. Se ele levou sobre ele os nossos pecados não podem ser transferidos para Satanás, que eles ensinam que os nossos pecados serão transferidos para Satanás. Essa eu não sabia. E também o juízo investigativo, né? O juízo investigativo eu acho que é a maior furada que tem no Adventismo. Vocês sabem o que é o juízo investigativo? Não. Que a obra da cruz não foi perfeita. A partir de 1844, como Cristo não veio, na verdade o que aconteceu foi no mundo espiritual. Que lá no mundo espiritual, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados da humanidade, como o sacerdote fazia lá no Velho Testamento. Sim. Fazer aquela expiação minuciosa. E Cristo está até hoje expiando os nossos pecados e fazendo um juízo investigativo sobre os nossos pecados. É como se a obra da cruz não foi perfeita. Mas eles Como também falam que defender Cristo é o arcanjo Miguel, né? Falam, mas em estado de posicional. Tipo assim, eu sou prefeito, mas eu não vou estar lá como prefeito, eu mando você como meu representante. Miguel, por exemplo. Tipo um representante de Jesus Cristo. Entendi. Tem bastante coisa fora. Você também não acredita na Trindade? Vai ter briga também. Vai ter briga não também. acredita também não, né? Eu não sei essa Eles linha não deles, acreditam na Trindade, né? Vai ter briga também lá dentro. O que acontece? É igual eu comentei. Eles levam meio que você falou aí do Miguel. Então é que eles fogem da Trindade. Então o Rodrigo Silva é herege. Pra eles lá ou pra nós? Não, pra nós. Pra muitos de nós ele é herege. Pra muitos de nós. Igual eu comentei, tem muitos teólogos que não consideram eles como herege. Você. Você não quer se comprometer, né, mano? Eu gosto muito do Dr. Rodrigo Silva, ele é um amigo. Independente. E amanhã eu vou estar lá no Museu de Arqueologia Bíblica lá, vou gravar uns conteúdos lá. Não, mas tem muita coisa ali que, tipo assim, eu respeito a posição. Eu sempre falo isso na internet, você pode perceber nos meus conteúdos. Eu respeito o RI de todas as igrejas, mesmo não concordando. Eu respeito o RI e respeito também a confissão de fé, mas rebato. Se for heresia, eu vou rebater. Tá certo. Você tem a democracia é isso, você tem sua liberdade de pensamento e de crença, mesmo que eu não concorde. E eu respeito, mas eu não concordo. Dependendo do que você vai defender. Se eu não me engano, é Agostinho de Hipona que ele fala, eu não lembro a frase perfeita, depois eu pesquiso aqui. Naquilo que é essencial, mais ou menos eu vou parafrasear, o amor, a união e a cumplicidade. Naquilo que não é essencial, a liberdade de pensamento. Sim. Eu sou irmão em Cristo seu, nós vamos se amar mesmo que nós não concordemos em vários pontos teológicos. Que é sim teologia. Se colocar 10 teólogos dentro de uma sala para debater teologia e colocar 10 posições teológicas, vai sair briga com 13 pensamentos diferentes. Porque isso é normal, que nós somos seres pensantes, né? Mas tem esses pontos aí, muitos apontam, não só criticam, que falam que eles também são seita. Tem mais alguma aí, Wesley? Tem uma aqui, que é essa daqui, muitas pessoas não entendem que eles são seita, né? Mas eles têm muitos princípios sectários. Que é a CCB. Congregação Cristã quietinha, né? no O Brasil. pessoal não acredita que é. Lembrei, eu vi que agora o emaranhado aqui deu... E eu quero só dar uma repescagem para falar mais um ponto do testemunho de Jeová que eu esqueci de falar. Sim. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou fisicamente.
É mesmo? Eles creem que Deus destruiu o corpo de Jesus e aquele ali foi o primeiro holograma da história, quando Cristo apareceu ali. Era um holograma. E aí fica complicado, né? Toca que Tomé. Mesmo que Tomé não tenha tocado, o texto não diz que Tomé tocou. Mas veja que eu sou o mesmo, toca. Era um corpo físico, ele comeu aquele corpo, dá a entender ele na beira da praia. Ainda que o texto implicitamente não diz que ele comeu quando ele aparece para os discípulos, mas ele sentou na praia para comer com os discípulos. São saduceus. Hã? Saduceus. Não acreditava na encarnação, né? Tinha essa briga, né? E Paulo é fenomenal quando ele vai debater com esse povo, né? Paulo sabia ser jogado, porque ele tá perante os fariseus e saduceus. Um acredita em anjo, outro não acredita. Um anjo me apareceu. A briga tá armada. Ele sai de fininho, os dois brigam. Pera aí, se apareceu o anjo, então eu acredito nele. Não, mas eu não acredito em anjo. Aí os dois começam a brigar e Paulo sai de fininho da briga. Falando inteligente demais, né? O anjo me apareceu. CCB, Wesley? A CCB... Eita, rapaz, eu acho que você vai arrumar briga Vou, que eu tenho parente lá dentro. Ixi, eu também tenho, cara. Então, final de ano, vai ter Natal quando você vai convidado. Vou estar cortado no Natal. Ou não, né? Se tiver a mesma maturidade do Rodrigo Silva, ele Mas o pessoal ataca e ele tá nem aí. O exclusivismo. O exclusivismo. O exclusivismo da CCB, ele é abissal. Por muito tempo eles nos chamaram de quê? De primo. Você lembra dessa época? Lembro. Hoje é meio cortado, eles não falam mais, nós era primo pra eles, não era irmão. Exclusivismo. Não levam outros pregadores pra pregar lá que não seja Eu sou doido pra pregar lá. Quem não queria pregar lá também queria. Uma vez eu peguei cortando o seu assunto, peguei um culto lá com a minha mãe lá. Opa! Olha que o ancião perguntou quem tá com a palavra, quase que eu levanto. Por que não levantou? Eu queria ver, cara. Não, aí eu toquei meu padrasto e falei assim, e aí? Vou ou não vou? Tô doidinho pra pregar lá, cara. Ele falou, não, fica aqui. Aí oferece pra um, oferece pra outro, ninguém tá com a palavra, então eu tô. Ué, mas se você tá com a palavra, por que você já não pregou logo, cara? Uma vez eu perguntei assim, se eu tiver todo dia com a palavra, todo dia eu prego? Todo dia você prega. Eu falei, que legal, eu ia pregar todo dia. Eu ia pregar todo dia. Eu queria pregar? Todo dia. Caramba, mas velho. e a questão também que eles falam que... Amo o nosso irmão da pelo CCB, menos é viu? o que eu tenho de um irmão aqui que é muito conhecido nosso, que faz parte de lá, e falou, ele continua lá, mesmo sabendo que o pessoal falou que ele não tem mais perdão. É um ponto que eu quero abordar. Que é Vamos dar uma pesado segurada? isso aí. Eu vou abordar esse ponto biblicamente. É um ponto que eu conheço pessoas que quase se matou por causa dessa doutrina, pra mim, demoníaca. E tira a graça de Cristo. Então, o exclusivismo deles, né, é só entre eles, nós somos primos, não somos irmãos. Eles chegam ao ponto que se eles descobrirem que alguém de lá de dentro visitou outra igreja, essa pessoa tem que subir no altar e pedir perdão pra igreja porque visitou outra igreja. Deus, Sim. rapaz. Quebra a comunhão entre os irmãos. Esse irmão que eu falei, ele vem escondido aqui. Na nossa Olha igreja. aí, olha aí. Você sabe, né, César? Gente, não Bem escondido. vai dar problema pra ele não? Não, ele tá é de aqui. boa. Então, Agora ele tá na maçonaria também. Senhor do céu! Tá nos dois. Não é do Mormon lá, não? É o mesmo? Não, Foi pro não, Pelado? não, esse ele foi convidado para estar na maçonaria. O- Ele tá lá. Não vou falar o nome dele, que ele é meu amigo. Outro ponto, além do exclusivismo, eles falam que tem uma graça diferente lá, você pode perceber. A graça que eu conheci aqui, mas não é a mesma graça que nós servimos, né? Aquela que nós aceitamos em Cristo Jesus? É uma graça diferente. Tanto que se você conhecer, eu conheci uma pessoa que era do nosso meio, Assembleia de Deus, tudo, e foi pra lá e falou, agora eu conheci realmente a graça de Cristo. Como Ué, assim? Quando tava com nós, não Eu conhecia a também graça já de Cristo? vi. Eles falam isso, porque lá eles pregam isso e lá tem uma graça diferente, tem uma salvação diferente. Outro ponto, pecado de morte. Esse aí É um pecado Na verdade, todo pecado que não tem arrependimento é pecado de morte eterna. Gente. Isso daí é fácil de entender. Não precisa nem ser teólogo pra entender essa verdade. Só que pra eles, fornicação e adultério acabou. Acabou. Vou dar um exemplo pra você que não sabe, lá dentro é mais ou menos assim. Supor que o rapazinho tem 15 anos, aí namora com outra menininha de 15 anos. Ninguém aqui tá colocando pano quente de pecado, não. É pecado. É pecado, é errado, a Bíblia condena. O menino vai lá e cai em fornicação com a menina. Se isso vir a público, eles perdem a liberdade. Se o menino lá tocava saxofone, acabou. Se a menina tocava lá, sei lá, órgão, acabou. Mesmo que eles casem e fiquem lá 70 anos na igreja, se eles não falarem língua, eles não voltam à liberdade. Você sabia dessa? Tem que falar em língua. Eles entendem que se você receber o batismo com o Espírito Santo, ou as línguas estranhas, é um sinal de perdão de Deus, e aí você tá apto a voltar a fazer as funções. Eu não sabia disso aí, não. Essa é nova, né? Não sabia, não. É como se fosse uma validação do perdão. Se você falar em línguas estranhas em público, que eles entenderem que é algo de Deus, você foi perdoado, você pode voltar à comunhão. E o adúltero é a mesma coisa. Se alguém cair em adultério, acabou. A não ser que fale em língua estranha também. Se falar em língua estranha, o perdão foi claro para todo mundo. Que você recebeu uma graça de Deus, você pode voltar às suas atividades. Fora isso, eles ensinam que você só sabe se vai ter perdão desse pecado no último dia. Isso explode a cabeça de qualquer pessoa, porque eu conheci uma pessoa que foi de lá e tentou se matar porque caiu em adultério.
Tá em adultério e falou assim, eu me perdi, eu vou pra igreja pra quê? Já tô condenado? Só no último dia eu vou saber se eu tenho perdão ou não? E vai contra a Bíblia. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecar, lembrai que tem um advogado fiel ao lado do Pai. Jesus o justo. Todo pecado será perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é isso. Não estou colocando pano quente em fornicação e adultério. É pecado. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo não tem nada a ver com fornicação e adultério. Esses são pecados que têm perdão desde que se arrepende e abandone. Sim ou não? Sim. Então, ponto final. Então, muitas pessoas chegaram a se matar, ficar com depressão, porque ouviram isso lá dentro, perdi a salvação. Acabou, pra mim tá irremediável, eu sou irreconciliável. Aí o cara se torna um leproso dentro da igreja. É um leproso, não faz mais nada, é o pecador lá. Quando a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nunca ensinou isso. Então isso é perigosíssimo, porque pessoas já se mataram por causa disso, e outros já tentaram se matar, como essa pessoa que eu conheço, que é colega, tentou se matar, e outros estão com depressão até hoje, por conta dessa ideia aí, de não ter perdão esses pecados. Rapaz. Isso é trágico, cara, isso é trágico. ponto também que a pessoa que é criada lá só casa mediante a autonomia do ancião. E não pode casar na igreja, né? É. Eles não fazem casamento na igreja. Tipo assim, se você conheceu a sua esposa, César, a gente tá se gostando, o seu ancião fala, não, mas eu não senti de Deus, não é pra Não vai casar. casar. É aprofetado é esse que eu te digo que é de Deus, Sabia casamento disso? não é. Né? Né? Tem esse É esse negócio que eu lá, te né? digo. Outra também, eles repudiam qualquer estudo ligado à Bíblia e até estudar a Bíblia. Alguns deles dizem que sabia. hoje isso já está mais maleável. Tá, ele falou, esse amigo meu fala mais que ele não maleável. pode ler a Bíblia. Não pode. Lá você pode recitar a Bíblia na igreja. Vamos supor que um jovem quer ler um texto lá em cima, ele não pode abrir a Bíblia e ler. Alguém fica atrás dele, porque eu fui, irmãos. Quando eu fiz lá o trabalho que eu falei sobre a eclesiologia, eu fui visitar a CCB. É lindo o louvor. Ah, não, esse é a maior Gente, orquestra sabe, do mundo. do mundo, né? Você fecha o olho, parece que você tá no paraíso. Apesar que nunca tivemos lá, mas você imagina, né? É coisa linda. Eu já fui naqueles ensaio regional que eles fazem, que vem aquele monte de jovem lá e aquele monte de instrumento. E é curioso que eu não sei se... Eu não duvidei, né? O cara tem que ter um ouvido de querubim. Porque lá de cima o cara lá com a baquetinha tem no meio um violino que tá assim. Cara. Como que esse cara sabe? 70 que violinos, tem. o cara sabe que não tá errado. Tem, pior que tem, cara. Então, o cara é perito, né? Mas eu vi isso lá. E eu vi um jovem que queria falar de um texto, ele não pôde abrir a Bíblia. Um ancião, um diácono que atende culto, fica atrás de um texto, ele recita. Ele não pode pegar a Bíblia e ler. Não sei o porquê. E eles são incentivados a não estudar a Bíblia em casa. E não se pode estudar para pregar. Cristo manda examinar as Escrituras, que testifica dele. O obreiro tem que ser apto no conhecimento da palavra da verdade. Como é que faz? Rasga esses textos da Bíblia? Ah, não, tem que ser por revelação. Abre na hora ali, é isso aqui. Apesar que hoje muitos anciões já demonstram estudo até teológico. Isso tem mudado lá dentro, não vamos ser hipócrita. Você já vê cortes de anciões que estão pregando usando até teologia. Proibido, mas estão fazendo. Uhum. Então é outro ponto, né? A rejeição ao estudo, né? E o rebatismo. O rebatismo também é terrível, né, cara? Não aceitar o batismo é como uma negação. Quando você vai batizar, você confessa Jesus. O batismo é o quê? O batismo é a confissão pública do que já aconteceu aqui dentro, né? Da regeneração e da conversão genuína. E aqui é bem interessante, um corte de uma palestra minha sobre isso explodiu na internet, né? E muitas pessoas pensam que a pessoa se converte quando ela levanta a mão e vai lá na frente. Negativo. Isso não é sinal de conversão. Quantas pessoas que nós conhecemos que levantou a mão foi lá na frente, mas a vida não mudou? Certo? E quantas pessoas que não levantou a mão, mas lá quietinha no banco, nasceu de novo e a vida mudou? Então, o maior sinal de uma conversão genuína, de uma regeneração, é o testemunho vivo. É o fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa. E o batismo nas águas é o símbolo visível e a testificação social daquilo que já aconteceu aqui dentro, o novo nascimento. O novo nascimento não acontece na água, aquilo ali é um símbolo do que já aconteceu aqui dentro. Então, quando você vai lá e rebatiza, você está negando o que já você fez lá atrás com o professor Jesus publicamente, no ato do batismo. E lá você é rebatizado. Se você for para lá, você é rebatizado. Não aceitam, né? Não aceita o batismo, porque fala que nós batizamos errado. Tem que ser só no nome de Jesus. É umas coisas meio sem pé, sem cabeça. E o uso obrigatório do véu, por uma interpretação totalmente equivocada de 1 Coríntios, capítulo de número 10, capítulo de número 11. Que eles não conseguem entender a cultura. Na verdade, muitos ensinos contraditórios nascem porque não conseguem entender as cartas do apóstolo Paulo. É. Eles não levam em conta que Paulo tratava de problemas locais. As cartas... Eu já comentei isso. Pode falar, pastor. Essa questão é até bom você explicar, né, César, para o público sobre esse negócio do véu. Eu não sei se eu estou equivocado. Do que eu estudei era porque
as mulheres, as prostitutas tinham o cabelo raspado. Tem duas possibilidades. Explica pra gente aí. Explica aí. Primeira possibilidade de se interpretar por que Paulo mandou apenas aquela igreja usar véu. Fica muito. Ele não manda Colossos usar véu, não manda Filipos, Éfeso, não. Igreja de Corinto, Grécia. Porque era um problema local que acontecia e tem duas possibilidades. A primeira possibilidade. As irmãs gregas estavam sendo desprezadas ou desfavorecidas ou se sentindo indiferentes com as irmãs judias que sempre teve o hábito de usar o véu. Por que elas usam e nós não usamos? Que era algo cultural e tradição do judeu usar o véu, a mulher. Então Paulo manda todo mundo usar o véu. É uma possibilidade. Usa todo mundo pra ficar igual. Acabou, todo mundo cobre o cabelo aí. Mas a possibilidade que eu acho que faz mais sentido é exatamente essa. Na cidade de Corinto, tem um monte chamado Aco Corinto, tá lá até hoje. E em cima desse monte tinha um templo de quê? Diana. Deusa Diana. Diana. Ou Afrodite, né? Como os gregos também falavam. A deusa da fertilidade. E os cultos dela eram regrados a sexo explícito, com sacerdotisas que transavam ali por dinheiro para encher os cofres do templo pagão. O evangelho chegou, a bandeira foi estacada, muitas dessas sacerdotisas que tinham a cabeça raspada, para ser constatada como sacerdotisa de Afrodite ou Diana, a deusa do sexo, andavam pra cidade de cabeça raspada, todo mundo sabia que era uma sacerdotisa, uma prostituta cultual. Muitas se converteram, viram pra igreja, o cabelo demora pra crescer. E ela queria andar na rua, não queria mais ser chamada de prostituta, porque ela mudou de vida, ela queria em Cristo Jesus, foi transformada. Usa o véu. O próprio contexto depois deixa claro. Paulo diz o quê? O cabelo estando comprido, lhe serve por véu. Acabou. Então o véu era um problema social da época ligado ao tempo da prostituição. Só que tem algo muito curioso, que é o gancho que eu estava falando antes de começar o programa no ar. Paulo diz que elas têm que também cobrir o cabelo por causa dos anjos. Tem a ver anjo com o cabelo de mulher? Gênesis capítulo 6. A cultura ali daquele contexto entende que os anjos, se realmente era anjo em Gênesis 6, se atraíram sexualmente pelas mulheres por causa dos seus longos cabelos. Vocês sabiam dessa? Não. Interessante. Porque Paulo manda, cobre o cabelo por causa dos anjos. Mas o que tem a ver anjo com o cabelo de mulher? Era algo cultural da época, mas ainda pode entrar depois. Mas o uso do véu era um problema local. Não era um problema para toda a igreja usar. Gente, doutrina para a igreja, na onde que foi tratada? O que vai ficar sobre a igreja? Na onde que ficou? Atos 15. Ali definiu, é o concílio dos apóstolos. O que vai ficar? Por que não entrou o Shabat? Se era para entrar, era para entrar. Por que não entrou o véu? Se era para entrar, era para entrar. Então ficou decidido que julgos do Velho Testamento dos judeus não recairiam sobre a igreja. Agora, é outro ponto muito questionável e debatido no mundo acadêmico. Mas em um judeu que se converte, que se torna um judeu messiânico, ele pode guardar o Shabat? Ele pode. A ordenança não foi para os judeus guardar o sábado? Ou está sobre a igreja? Cultura dele. Cultura dele. Virou uma tradição dele, vai guardar, porque está ordenando sobre o povo dele, ele viveu isso e não tem problema. Para salvação, não. Não, se ele quer guardar lá, igual eu falei, lá guarda. A mulher quer usar lá o véu. É judia, ela pode usar, não tem problema nenhum, é a cultura dela. Cultura. Usar o kippah não tem problema nenhum. Ele pode vir pra igreja com kippah, com véu, com tudo, que não tem problema, é a cultura dele. Isso não vai interferir na salvação que está em Cristo Jesus. Para mim, o que era para entrar sobre a igreja, Atos 15. Acabou, ponto final. Não tá ali, não tá sobre nós. Para mim, isso está definido, muito claro. É porque os caras tirou várias coisas que, por exemplo, carne, né? E o sábado manteve. Estava sendo a mesma aplicação, né? É curioso que quem quer guardar o sábado também, alguns adventistas defendem que Paulo, tá lá em Atos, acho que é Atos 16 ou 17. Paulo chega na cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era o quê? Procurar uma sinagoga. Por que ele procurava uma sinagoga? Porque era quem conhecia de profecia. Era quem conhecia de Velho Testamento. Era quem esperava um Mashiach. Então ia lá e pregava e apresentava Cristo como cumprimento da lei e sendo o Messias. Aí ele chega na cidade que não tinha sinagoga porque era pequena. Esqueci agora o nome da cidade. Mas as mulheres se reuniam na beira de um rio. No sábado. Aí alguns pegam ali um gancho pra falar, tá vendo? Paulo guardou o sábado. Porque ele foi no sábado na beira do rio pregar. O texto não diz que ele guardou o sábado. Ele usou a oportunidade do sábado que o povo se reunia pra pregar. A didática do apóstolo Paulo era tremenda, cara. Eu sou apaixonado pela vida daquele homem. Culto, envolto, pregava pra camponês. O cara citava filósofo, Epimênides, Menandro, os filósofos gregos do 6º e 3º século antes de Cristo. O homem era terrível. Interessante que matou muito crente, né? Matou, eu preguei sobre isso uns tempos atrás, que ele fala em Filipenses, né? Deixando as coisas do passado para trás, eu consigo falar porque essa palavra uma pancada. Por quê? Por que é uma pancada, pastor? Tem muita gente que não se perdoa pelo que fez. Aquela palavra é A pessoa fez merda, fez caca e se arrependeu.
E hoje a nova criatura, mas fica remoendo dentro dela aquilo que ela fez, mas eu pisei feio na bola. Aí eu fiz uma pergunta pra igreja, vocês são melhores do que Deus? Porque a Bíblia diz, se você se arrepender e abandonar, Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Se Deus não se lembra mais do seu pecado, por que você continua se lembrando, se martirizando? Você é melhor do que o próprio Deus? Faça como Paulo, deixa o passado pra trás e prossiga pro alvo que é Cristo. Deixa isso lá atrás. Aquela E o fala passado dele é tenebroso, né? aquela fala dele que quando eu penso em fazer o bem e o mal, esse eu Romanos faço. capítulo 7. Essa é ele sendo fariseu, essa é ele combatendo ali as pessoas que se diziam ser o Cristo, e no pensamento dele ele estava fazendo bem, mas na verdade o mal ele já estava fazendo. Esse texto também é muito debatido, por quê? Tem teólogos que entendem que Paulo está falando de um ímpio. Eu não concordo. Não. Como que um ímpio tem o convencimento e a noção de que ele quer fazer o bem e não faz, e o mal está sempre fazendo? Para mim, Paulo se coloca como todo ser humano que nasceu de novo e briga contra o Adão que está aqui dentro. Uhum. Isso está muito claro para mim Ele no texto ali. separar do corpo dessa morte. Exato. E outra, eu quero trazer uma explicação aqui sobre quando ele fala assim, é como se ele desse um grito, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu tô sempre fazendo. Quando eu menos percebo, eu vejo essa natureza operando em mim. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Muitos entendem que quando Paulo dá esse grito, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está citando uma cultura dos etruscos. Etruscos eram piratas que tinham o hábito de castigar quem era assassino. Quando os etruscos pegavam um assassino, ele amarrava o assassino no corpo daquele que ele matou. Mão com mão, pé com pé, cabeça com cabeça. E a pessoa ficava ali até se decompor junto com a pessoa que ela matou. Um corpo grudado no outro. É como se Paulo falasse assim, tem um morto aqui dentro que tá grudado em mim ainda, que é o Adão. E quem vai me livrar dele? Eu quero que se livre dele. Eu quero que ele saia daqui. E é a vontade que nós temos de meter a mão na garganta e arrancar esse Adão, dar um chute nele. Mas ele tá aqui dentro ainda. E hora e outra ele tá rugindo pra sair. Você fica brigando contra ele. Eu entendo que Paulo tá se colocando no nosso lugar falando assim, eu quero fazer o bem e às vezes não faço. E quando eu não quero fazer o mal, daqui a pouco eu tô fazendo mal. Lutero que disse, né? Quando eu pensei que não, o Adão que havia em mim, ele não Sabia se nada, afogou. Exato. É um horror, gente. Para nós que nascemos de novo, é um horror ter essa briga interna espiritual. Você quer fazer sua coisa certa, depois você faz, gente, porque os nossos pensamentos, que às vezes você fala assim, como que isso ia parar na minha cabeça? Como que do nada eu comecei a pensar um troço desse? Aí você, sai daqui. Porque ainda tem um Adão aí dentro, ainda tem uma Eva aí dentro que infelizmente não dá pra brigar. Eu gostei dessa linha aí, viu? Eu imaginei é um grito, né? Então, eu imaginei sim, eu conhecia essa história aí, não sabia que eram os etruscos. Piratas. Para mim era uma cultura romana. E não é uma cultura romana isso, então. Naquele contexto, é difícil você colocar com um único povo, que eles acabavam fazendo as mesmas coisas, né? A crucificação, não começa com os romanos, já vem lá de trás, tudo. E é complicado você colocar num único povo. Mas eles faziam, geralmente, essas coisas bárbaras, eles acabavam imitando, fazendo tudo igual, né? Entendi. Paulo era fantástico, né? Ô Wesley, alguém perguntou aqui se a bola de neve é aceita. A igreja dos... E aí, brother? Vamos pegar uma onda? Eu nunca eu preciso ser sincero, eu nunca me aprofundei às claras, assim, no que eles ensinam lá dentro. Eu nunca nem preguei na bola de neve, nunca nem participei nem de um culto. Então é difícil eu conseguir falar sobre eles, né? Eu não sei se eles trabalham com G12, essas coisas aí, que é meio complexo, eu não sei. Eu vou ficar devendo, porque eu nunca me aprofundei pra falar sobre bola de neve. Entendi. Não conheço muito bem as doutrinas deles, não. Tem que analisar o crivo da Bíblia, dependendo do que ensina lá, se não tiver de acordo com a Bíblia. E assim, tem lugares, vamos lá, tem lugares que são a igreja de Deus, mas tem ensinos contraditórios. Tem lugares que são a igreja de Deus, mas tem ensinos errados, distorcidos. Gente, até no nosso meio, gente, tem muito ensino que é meio contraditório, distorcido. No nosso meio, nós somos o povo de Deus, né? Tem muita coisa que não bate. Tem muita coisa que é tradição. Nós respeitamos, nós relevamos, né? Mas a gente até acabou, né, César? Tem alguns convidados que vêm e trazem algumas linhas de pensamento pessoal que é um pouco contraditório daquilo que a gente estuda um pouco, né, César? Cara, saiu da Bíblia pra mim já é... Eu preciso entender, eu estudo aquilo que eu falei pra você no início. Faço teologia há pouco tempo, amo as escrituras sagradas, cara. Amo. Então eu sou bereano. Temos que ser, né? Tô vendo você falando. Tá pregando, eu tô lendo a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia aqui. Opa, peraí. Não, mas isso aqui não fala isso. Peraí. Opa, Moisés não foi jogado no rio. Oxalá se todo cristão fosse bereano, a igreja seria melhor. Eu sempre falo pro César, eu gosto de ver o César pregar, porque eu sou um cara que eu anoto. O certo. Tá pregando. Eu fico anotando, eu não vou questionar o cara depois. Conferir. Eu vou lá pra questionar o cara, pra saber se aquilo ali tem coerência. Porque às vezes
principalmente o César, que antes de uma pregação traz muitas coisas históricas. Adoro. Eu Contextualizar Eu com história. gosto muito. Eu O gosto argumento da mais. autoridade, citar autoridades. É muito bom. Eu gosto do professor Rodrigo Silva, porque ele traz muita coisa histórica. Gosto demais. Eu bacana. oro Entendeu? pela vida e amo a vida do Rodrigo Ele Silva. traz muita coisa bacana que, tipo assim, ninguém fala daquilo ali. E ele fala. Uhum. Então eu acho, algumas coisas eu acho importantes. Mas voltando aqui, ó, o César, que é o que eu mais... Agora nem tanto, que ele não tá mais aqui com a gente. Ele abandonou. Tô brincando. Pastor de igreja. Explica pro cara, velho. Virou pastor de igreja agora. Tá pastoreando? Tá pastoreando, aí tá dirigindo uma igreja Vou orar mais pela sua vida. do nosso ministério. Por favor. Que eu sei que não é fácil. Por favor. Mas ele, João Pedro, que foi pastor Cláudio, é uma das pessoas que eu gosto muito de anotar o que falo, porque sempre traz muita coisa histórica. E eu sou apaixonado pelas histórias. História é fascinante, né? A Porque história do Evangelho da Bíblia. o texto é muito claro as coisas que é dita, mas o que está por trás, a história, a cultura dos povos, isso me encanta. E aí eu sempre anoto. E quando o cara vem aqui, que nem já veio, o cara fala alguma coisa histórica, mas só você estudar a fundo, pra mim não vai. Aí você vai estudar a fundo, Não, não é aquilo. bate. E eu não manjo dos hebraicos, das coisas, mas aí você pega uma tradução, você pega quem... Não é isso aqui. Ô, pastor, você comentou que gosta muito da história, né? Do contexto, daquilo que acontece. Quando o seminarista passa pela aula de exegese bíblica, hermenêutica, que é a interpretação do texto, aí você vai aprender que tem um contexto imediato, você tem que voltar pra lá, porque a interpretação bíblica é uma viagem no É uma tempo. viagem no tempo. Você não sai aqui agora com a cabeça de um brasileiro latino-americano de 2025. Você tem que partir do ponto de partida de lá. Você tem que se colocar como o primeiro ouvinte que ouviu aquela pregação, Quem escreveu, leu aquela Quando epístola. escreveu, pra quem? Quando você entende o contexto local do que está sendo tratado, faz muito mais sentido, que aí é onde entra essas pérolas, que não tinha anjo no tanque de Betesda, o porquê que tem que usar o véu, o porquê que para uma igreja fala que as águas eram mornas, o porquê que fala que ele estava nu lá no Apocalipse. Tudo tá ligado a um contexto local, um contexto imediato, um contexto remoto. Se você não entender, você não tem uma compreensão mais clara do texto, você não tem uma compreensão mais clara do que está sendo passado. Que isso é exegese, você tirar de dentro para fora e depois na hermenêutica você traz isso para a igreja. Eu costumo ensinar para meus alunos o seguinte: se o pregador não interpretar o texto e não explicar o texto e não aplicar o texto, ele fez de tudo no púlpito, só não pregou. Só não pregou. Esses são os 3 pilares de uma pregação. Primeiro você interpreta o texto, você entende ele na sua casa, você estuda ele. Depois você vem para a igreja e você explica o texto com a hermenêutica. Você vai trazer para o dia de hoje. E aí, com a oratória, você aplica o texto para a igreja. Se você não cumprir esses 3 pilares, você não pregou o evangelho. Você fez tudo no púlpito, só não pregou. Só encheu linguiça. Só encheu a linguiça, você não pregou o evangelho. E hoje tá difícil, hein? Eu aprendi com um professor o seguinte, né? Que depois que você se torna seminarista, automaticamente você tem um senso crítico. Você vai analisar o que está sendo pregado, se está de acordo com a Bíblia ou não. E automaticamente você vai virar crítico, isso é natural. Claro, é natural. Aí um dia eu falei, na aula de hermenêutica, eu falei, professor, tá difícil cultuar. Depois que você sabe fazer um exegese, que você ouve muita abobrinha. Você ouve muita coisa que você fala, meu Deus, cara, desculpa, acho que eu vim perder tempo. A verdade foi A essa. gente chegou a conversar alguns pontos. Poxa, a pessoa tem tudo pra alavancar, mas só gritou, cara. Começou até bem, depois você não... É triste. Não é, César? Sabe o conselho que o meu professor me deu? Eu nunca esqueci disso, ensino pros meus alunos. Quando você for no culto, leva 2 cestos. Como assim 2 cestos? Isso no Bicamp. Leva 2 cestos. Você aprende só em seminário. Como assim? Um cesto você coloca aquilo que é bíblico, que você vai levar pra sua vida, que tá de acordo com a escritura. E o outro cesto? Descarta, o cesto descarta, joga tudo fora. É. Abobrinha, encheu linguiça, heresia, porque Vale você ouve heresia, da nossa é. igreja você ouve heresia. E aí, assim você consegue cultuar. Você leva lá. E outra, aqui nós somos todos estudantes da Bíblia, seminaristas. Nós não queremos dizer que Deus só usa quem estuda. Não. É óbvio que não. Mas é óbvio que Deus vai usar cada um conforme a sua capacidade. E isso tá claro na Bíblia. Vamos lá? Velho Testamento, quem foi o que mais contribuiu escrituristicamente? Moisés? Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que provavelmente o livro de Jó. Quem foi Moisés até os 40 anos de idade? Um príncipe do Egito, a E maior alguns potência da salmos época. também, né? Tem até salmos. E outra, salmos. ele foi um príncipe do Egito, que era a maior potência da época. Hoje era como ser o filho do Donald Trump. O cara tinha acesso a todos os estudos, medicina, tudo que tinha na época. Ele era muito preparado. Deus pega ele, vai trabalhar na vida dele e se torna o que ele se tornou. Novo Testamento, quem contribuiu mais escrituristicamente? Paulo. Quem era Paulo, gente? Segundo o que ele mesmo fala. Fariseu dos fariseus. Da minha idade eu sobressaía. Ele foi mandado para Jerusalém por volta de 3 anos de idade para sentar nos pés de Gamaliel para aprender. De Hiliel para aprender a Torá.
preparado, poliglota, falava com o governador, no mesmo patamar, falava com o camponês, falava com todo mundo e destroçava todo mundo. Intelectual, tá lá, ó a contribuição Só que a dele. melhor escola dele foi o deserto. Sempre, para Moisés, Arábia, lá 14 anos lá na Arábia. Só que o mais curioso é o seguinte, aí vem a aplicação. É que nem se convidar nós dois para cavar um poço, pastor. Eu vou lá com uma picareta e uma colher de pedreiro. Você vem com a reta escavadeira. Quem vai cavar mais fundo, mais rápido, vai beber água limpa mais rápido. Você tá mais preparado. Então, você que é obreiro, que é pregador, se prepare. Hoje o conhecimento tá ao acesso de todo mundo, só não estuda quem não quer. Hoje tá muito fácil aí na internet, né? Muito fácil e perigoso. Não, mas você tem muita gente boa aí que tá dando... Ó, você pega... Vou dar exemplo. Eu comprei um curso do pastor Eliseu Rodrigues, bacana. Tem o pastor Juliano Fraga aí que também... Eu não troco meus livros. O Juliano me chamou pra vir no podcast dele. Eu não troco meus livros pela internet, cara. Não. A internet tem muita coisa. Se você não tiver uma boa interpretação, você ouve muita balela e acaba indo. Você pega tem muita gente boa séria, que tá ensinando aí bem. Tem. Aí tem também a internet maioria. ajuda muito, pesquisas e tudo mais. Mas o livro, ele não tem como. Pra seminarista, o livro... Não. Se você não tiver uma biblioteca em casa... Uma biblioteca não amarelada, né? Aliás, não limpinha, né? Amarelada de tanto... Não, folhear ele. Vou falar pra você que eu também já li tem só todos pra os enfeite. livros lá, eu tô mentindo. Eu também não li consegui. Todos, não li. Eu tenho aquela coleção ali, eu gostei. A C.S. Lewis, eu tenho aquela Então, coleção. mas por exemplo... Tem a coleção? Aquele ali eu li. Eu emprestei uma pra Então, mas por exemplo... pra garota que me acompanha hoje. Algum assunto determinado, eu sei onde buscar. Opa, tá aqui, ó. Algum assunto determinado, eu sei onde pesquisar nos meus livros. Mas... Não, livros é instrumento de trabalho, né? Leu a coletânea Pra de quem é Wilsby? obreiro, pra quem é evangelista, pregador. Aquela Eu tô coletânea. dizendo. Coloquei ali pra... A coletânea de Wilsby. Não tem como você ler. Eu tenho Mas os dois você- comentários, Novo e Velho Testamento deles. Então, mas você vai ver... Agora o Assembleano estudar. clássico, que todo mundo já leu. História dos Hebreus. Não, a história De Flávio José. Eu não li ainda, cara. Então você é um dos únicos Não, pregadores que eu conheço, Assembleano, que não leu. Não, eu sou doido, tô doido pra comprar. Você lembra a esse livro. época que todo mundo só citava Se eu ele? falar pra você que eu Flávio li José, você vai dar Flávio José. risada de mim, mas foi na época de Nécio, tá? Bom dia, Espírito. Isso aí eu li. E eu me arrependi de ter dado de presente pra um amigo. Eu não pra tomar. Danny não Hill. joguei fora, E não. fala a verdade, Você chorou, Lênin. Você chorou. Ô, louco, cara. Ele chorava. Possível, cara. Eu chorei. É a coreana na porta, na neve e Aí tal. o João chegou em casa uma vez e ele olhou e falou, mano, eu vou levar pros caras lá do Bicamp pra mostrar pra eles. Eu falei, mas por quê, cara? Da hora e tal. Aí ele foi e começou, mostrou os pontos heréticos, mostrou eu falei... Ele veio pedir perdão a público, né, o Benny Hinn, uns tempos atrás aí, por causa da teologia da prosperidade louca que ele pregou. Deu muito ruim pra ele, né? Deu. Foi terrível. Então, mas porque se você for olhar por história espirituais, John Wesley teve muito mais. A viagem de navio para os Estados Unidos, Mas ele era os puritanos que estavam com ele? Puritano, Você que é pastor, O negócio quase afundando e o homem chorando lá de medo e o povo louvando a Deus. Deus, você que é pastor, leva aquele livro pra você ler na sua casa ali, ó. Qual? Espetacular, cara. Pode ler. Vocação? Vocação Pode perigosa. ler. Pode ler. Você me comentou antes de começar o programa um livro que eu queria muito ler para entender, Felicidade de Deus, de Agostinho, que é de onde sai a ideia do amilenismo. Eu digo para vocês lerem, são 2 volumes. É dali que sai a ideia do amilenismo. É. Que hoje é o amilenismo. Sai dali desse livro. milenismo? Você queria entrar nessa? Já deu já pegou a... Já que vai entrando do anjo, não? O que te fez mudar de ideia? Vamos lá. Você que sentido? é assembleiano, Aham. né? Arminiano e tudo mais. Hoje você é calvinista, Eu sou monergista. modergista. É. O que te fez mudar de ideia? A Qual Bíblia. foi então, Estudando em os que textos pontos? Em que pontos específicos da Bíblia? Fala pra gente aí, as suas decepções na vida. Sobre o monergismo ou sobre o quê? Sobre sobre a Por sua que linha você teológica. partiu pro lado do monergismo? Eu consegui enxergar claramente nos textos bíblicos que a salvação ela parte de Deus, ela é um plano de Deus e tudo vem de Deus na salvação. Eu acredito que o único papel do homem na salvação é pecar. É o que o homem faz, o homem peca. Deus estipulou o plano da salvação, Deus ofereceu o sacrifício para a salvação e Deus aceitou o sacrifício para a salvação. O que o homem tem nisso? Eu chego a pensar o seguinte, que aí envolve também o monergismo, né? Que tudo está no controle absoluto de Deus. Será que se Deus colocar minha salvação na palma da minha mão, eu consigo sustentar ela? Você acha que um homem tem poder de sustentar a salvação na palma da mão? Não. É óbvio que não. Então todos estão, os salvos em Cristo Jesus são assegurados em Deus. Tem textos claríssimos, né? João capítulo de número 10 é sensacional. Eu chamo as minhas ovelhas e elas vêm. Eu dou a vida eterna e jamais perecerão. Isso daí, o mais curioso, pastor,
É que o arminianismo de Jacob e Armínio não é o arminianismo de hoje, não. Eu tenho as obras de Armínio, eu já li. Armínio discordava só de um ponto de Calvino, da eleição incondicional. Só isso. O resto ele concordava igualzinho. Sim. Perseverança dos santos, ele concordava tudo. O único ponto é a eleição incondicional. Para Jacob e Armínio, a eleição tinha uma condição, a fé prevista. Ó, a fé preveniente. A graça. É a graça preveniente. A graça preveniente, que aí é a fé prevista, né? Que ele preveu a fé e a graça preveniente lá que anima o homem lá que tá morto também. Ele também concordava com a depravação total, porque hoje muito arminiano não concorda com isso, mas o pai do arminianismo concordava com a depravação total. Sim. O homem destituído, o homem tá morto nos seus delitos, seus pecados. Sim. E o morto não pode tomar decisão. O morto toma decisão? Não. Você chega lá na beira do caixão, o cara tá morto, vai ter um churrasco amanhã, vamos na minha casa, ele vai responder? Porque ele tá morto, não vai. Então até Armínio concordava que o homem tá morto em seus delitos. E se não tiver uma ação direta do Espírito Santo, ele não pode tomar decisão nenhuma. Isso nem o calvinismo nega. Até aí... No calvinismo de Calvino, não tem esse negócio de robô. É óbvio que o homem tem a livre agência. O homem é um ser que age, ele tem desejos, evoluções, tem vontades ligadas à sua natureza, aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu. E ele também vai tomar essa escolha através de uma ação do Espírito Santo. Então, para Calvino, a eleição é incondicional, não tem condição. O que o homem tem para oferecer para Deus? Nada. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, mas o tuton lá, né? O que vem de Deus. O que vem de Deus? Só a salvação ou a fé, o conglomerado inteiro? Para mim é tudo. O homem não pode gerar fé em si mesmo, ou pode gerar fé em si mesmo o homem? Não tem condição. O texto que eu citei, que Paulo estava pregando na beira do rio lá, o texto diz que quem que abriu o coração de Lídia para ouvir o evangelho? Foi ela que abriu o coração dela ou o Espírito Santo? O texto diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para ouvir o evangelho. E ela ouviu e creu. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O homem mesmo ou o Espírito Santo que vem e arrebenta o coração do homem e convence? Para mim, um dos textos mais claros sobre a eleição incondicional, apóstolo Paulo. Paulo queria ser crente? Vamos ser bíblicos, gente. Ele era perseguidor. Ele matava pessoas, jogava pessoas no cárcere. Ele estava presente na morte de Estevão. Ele deu o voto dele. Aí no caminho de Damasco ele encontra Jesus. Quais as palavras de Jesus para o apóstolo Paulo? Dura coisa é para você recalcitar contra os arguilhões. Sabe o que é arguilhão, pastor? Um instrumento pontudo que era para amansar touro bravo. O que isso quer dizer? Você é um touro bravo. Só que agora você encontrou o amansador de touro bravo. E esse amansador jogou Paulo no chão. Paulo caiu, ficou cego, foi lá para casa de Judas. Aí qual que é a palavra que vem? Vai lá porque ele é para mim o quê? Um vaso escolhido. Então a eleição... ó, Pra definir isso aqui, a eleição ela é bíblica. A briga não é essa. É como que Deus opera essa eleição. A briga tá aí. O arminiano, fé prevista. O calvinista, forma incondicional. O arminiano, Deus teve que olhar lá no túnel do tempo, porque todos os salvos já estão no livro da vida. Não é isso que está em Apocalipse 17, verso número 8? O nome de todos já está no livro da vida antes do mundo. Existe e tá lá. E é algo errado que muitas vezes comete no culto, né? A pessoa levanta a mão, vem na frente, escreve o nome dele no livro da vida. O nome já tá lá, salvo, não vai escrever. Ou Deus, fazer isso pra mim é humanizar demais Deus quando acontece essa fala no culto. Por quê? É como se Deus estivesse no trono no céu, na expectativa lá no culto. Vamos ver, antes, se alguém levanta a mão e vem na frente. Vamos ver. Levantou, escreve o nome. Eu faço até uma brincadeira com isso daí. Eu falei, então o livro de Deus tá tudo rasurado, que o cara vai e volta, vai... Apaga, escreve o nome. Então não faz sentido. Então o que acontece é o seguinte... Dentro da linha arminiana, Deus teve que olhar antes de todas as coisas no túnel do tempo e ver quem responderia ao chamado da pregação de forma satisfatória, para crer. E assim a pessoa creu, escreveu o nome no livro da vida. Fé prevista. O calvinismo, não. Deus já elegeu por quê? Quem colocou esse homem lá? Quem levou o pregador lá? Quem abriu o coração dele? Quem operou no coração dele? Então não faz sentido eu olhar sendo que eu já coloquei tudo lá. Não precisa constatar o que eu já fiz acontecer. A não ser que o homem tenha a caneta da história da vida dele na mão dele. Aí ele escreve a história da vida dele e aí Deus tem que prever. Agora, se a história da humanidade é escrita pela mão de Deus, aqui eu estou usando antropomorfismo, atribuir órgão humano a Deus, se é Deus que escreve a história, por que ele tem que constatar aquilo que ele já escreveu? Faz sentido ele constatar aquilo que ele já escreveu? O que está no Salmo 139? Todos os meus dias já estão escritos no seu livro. Então, o dia que você abre o olho na terra e fecha, está escrito no livro de Deus. É o que está no Salmo 139. Então, para mim, respeito arduosamente todos os irmãos arminianos, são crentes, vamos para o mesmo paraíso, não vai morar juntos, aqui é pensamento teológico, não divide nós, aqui não separa nós. Nós somos irmãos em Cristo. Mas eu entendo que Deus não precisa prever o que ele já escreveu. Não faz sentido. Ele é o Senhor da história. Esse é o sentido da predestinação. Exatamente.
A história, se ele é o senhor da história, ele já escreveu a história, não tem por que ele prever a história. Mas em que sentido que a graça é irresistível? Porque Se a graça for resistível, é como se o homem limitado conseguisse colocar uma algema na mão daquele que é todo poderoso. Vamos supor, Deus quer salvar, mas pelo livre-arbítrio do homem, ele não pode operar. Quando o próprio texto de Isaías fala o quê? Operando Deus, quem impedirá? Tem alguém que pode pedir o auxílio de Deus? Não. Então, se ele quer salvar, pra mim, ele vai salvar. Paulo não queria ser crente e se tornou crente, Então, porque Deus quis. Agora mesmo Aí é uma posição... Então, mas agora mesmo nós comentamos que ninguém vai pro inferno porque peca. Vai porque já nasce condenado ao inferno. Porque rejeita a graça. Também, exatamente. Já nasce. Então, se eu rejeito a graça, eu consigo resistir ela. Mas isso aí não No calvinismo, não. No calvinismo Então, é o seguinte... É isso que eu não consigo Nós vamos lá entender. nós iremos para Provérbios, o ímpio foi feito para o dia do juízo, e iremos para Romanos capítulo de número 9, que ele fala que ele exerce a sua misericórdia com quem ele quer e o homem não pode falar nada. Não é isso que Paulo fala lá? Paulo está usando um interlocutor imaginário, é como se tivesse uma conversa. Lá ele fala de vaso de ira, vaso de honra. Escolhi Jacó e aborreci Esaú antes que nascesse e tivesse feito bem ou mal. Então aí a ideia de prever já cai por terra, que ele não precisou olhar para ver quem seria bonzinho ou não. Antes de nascer ou ter feito bem ou mal, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú, para que prevalecesse a eleição. Não por aquele que quer ou que corre, mas por aquele que chama. Então não depende do homem, é aquele que chama. E quem é que chama? Deus. Isso tá claro no texto. Aí o interlocutor imaginário fala assim, então por que você ainda se questiona? Por que você ainda cobra? Aí vem a lapada. Pode o copo olhar para quem fez ele porque me fizestes assim? Ou não tem poder sobre o barro? Aquele que fez pra fazer um vaso de honra ou desonra. Ele é uma lapada, é um show de Paulo pra resolver esse problema que nós tá comentando aqui agora. Não quer se questionar como que Deus opera a salvação e Paulo vem e arrebenta com tudo. Eu faço do jeito que eu quero porque eu sou o senhor da história. Se eu quero exercer minha misericórdia sobre quem eu quero, é porque eu quero. Ele não fala assim, tenho misericórdia, ele não quer exercer sobre Faraó e quer exercer sobre outro, ele exerce. Tá claro no texto. Eu sei que pra nós é supra-racional, que vai vir aquela ideia, porque ele escolhe alguns e não escolhe outros. Porque na verdade... Fica claro na escritura que ele escolheu um povo para salvação. Todos estávamos condenados ao inferno. Ou não? Sim. Todos nós. Teve Deus, pela sua infinita misericórdia, trazer um povo para ele. Através de Cristo Jesus. A eleição está em Cristo. E aí tem a ideia da incondicional e tem a ideia da condição. Da fé prevista. Só que para mim ainda continua sendo supra-racional. Mas eu entendo assim. Por que eles me rotulam como calvinista? Porque eu entendo que se Deus quer salvar, ninguém vai conseguir impedir. Não, isso é fato. Só que o arminiano não crê nisso. O arminiano vai falar que a pessoa pode rejeitar. Eu não creio nisso. Não cai na passagem de Jesus, isso daí é um pouco contraditório, quando Jesus depara com o jovem rico? Mas por que cairia em contradição? Então, porque o jovem rico conhecia Jesus, sabia dos feitos de Jesus, sabia tudo sobre Jesus. Quando Jesus se apresenta a ele chega até Jesus e ele pergunta para Jesus... O que me falta? Então... E aí ele não quis esse Jesus. Não rejeitou? Ele rejeitou. Na verdade ali, ele rejeitou largar as riquezas do mundo para seguir o Cristo. Não, ele rejeitou o amor Jesus. dele, sim, ele vivia a lei. Porque Jesus falava o quê? Ó, larga o que você tem e me segue. Não, mas isso daí não tem problema dentro do calvinismo. Porque os eleitos não rejeitam Cristo. Então, os eleitos ouvem e vêm. Mas aí, Então, no caso ele não era eleito. Então, o ladrão da cruz. Era eleito. No último segundo. Vamos lá, o ladrão da cruz, ele foi batizado? Não. Ele participava da ceia? Não. Ele era dizimista? Não. Nada contra isso, tá? Eu sou a favor de tudo isso. Sim, eu tô entendendo. Mas no último momento ele creu. E um do lado dele não creu. Por que um creu e outro não creu? E ambos ouviram falar da história de Jesus. A história de Jesus propagava. Ambos ouviram falar do mesmo Cristo e um creu e outro não creu. Em Atos 13, 48, e todos ouviam Paulo pregar, e foi aberto o coração daqueles que eram pra quê? Daqueles, não de todos. Então, mas fica difícil pra mim entender. Aí eu volto naquilo lá, o homem dentro da sua própria justiça, da sua ótica e do seu raciocínio raso. Cara, o cara foi até Jesus. Ele foi até Jesus e ele teve a escolha de não querer. Ele foi até Jesus. Foi um livre-arbítrio. Ele foi um livre-arbítrio. Judas, ele era eleito ou não eleito? Então, mas aí que 3 anos e meio ouvindo o verbo encarnado pregar, realizar milagres, sinais. E detalhe, tudo leva a entender que na comissão que eles partiram para realizar sinais, Judas também operou sinal. Ele estava no meio. Não, ele operou. A Bíblia fala quando foi de 2 em 2, eles filho do operaram. diabo. Filho do diabo. É como se o cara... É o joio e o trigo, pastor. É como não se sabe. o cara servisse a Deus a vida inteira,
nos últimos Ele não era. anos da vida dele, ele se desvia, vai pro mundo. Eu citei o texto de Mateus. Naquele dia, muitos dirão no meu nome, e expulsei demônios, operei sinais. Aparta de mim que eu não te conheço. Eles viviam no nosso meio, pregavam que nem nós, andavam que nem nós, mas não era. Mantinha as aparências. Era o joio no meio do trigo. Isso está muito claro. Isso é o joio no meio do trigo. Uma parábola, por Charles Spurgeon, chamada parábola cruel, a parábola da rede, que é comparada ao reino de Deus, que a rede é lançada e vem peixe de tudo quanto é qualidade. E ele está falando de salvação, que o evangelho é pregado, é a rede que é lançada, o evangelho é pregado. E aí traz a pesca, que são os peixes, são as almas. A pergunta é o seguinte: o peixe fica bom na mão do que pega ali o peixe ali, do pregador, ou na rede, ou já tá bom no mar? A rede é lançada. O peixe já vem bom do mar, fica bom na mão do pescador ou na rede? Ele tá falando do pregador, do evangelho. Ele fica bom no mar, né? Então existe eleição. Se ele já tá no mar sem ouvir a pregação, ele já é eleito. Então, mas... Se ele fica bom na rede, por que todos não ficou bom na rede? Se ele fica bom na mão, por que todos não ficou bom na mão? Então, mas... Você entende a dificuldade e a complexidade? Não, é muito difícil porque, de tipo assim, entender. eu partindo por essa linha, de verdade, eu acabo anulando a necessidade de pregar. Não precisa. Daí é fácil pra resolver. Entendeu? Eu acabo anulando. Eles falam o seguinte: já que tá todo mundo eleito, por que pregar? Porque o método operante que Deus estabeleceu para chamar o seu povo é mediante a pregação do evangelho. A pregação do evangelho traz os salvos. Nem Armínio nega isso. É como eu tô falando pros irmãos. Armínio só discordava de um ponto de Calvino, o resto ele concordava igual. Todos estão mortos em delitos, precisam ser expostos ao evangelho. Todo mundo precisa ser exposto ao evangelho. E o evangelho é o método operante que Paulo e Cristo ensinou que vai trazer os salvos. Por isso que eu não creio em salvação sem pregação do evangelho. Tem gente que defende isso. E aqueles que morreram sem ouvir o evangelho? Como é que vai ser feita a salvação? Através da natureza? A natureza tem o poder de justificar um pecador? Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será salvo. Aí ele fala, né? Como invocarão sobre aquele que não quer? Tá lá em Romanos também, capítulo 7, capítulo 8. Então é o seguinte, o porquê que nós pregamos? Porque eu não sei quem que é, desculpa, eu não sei quem que é eleito. Quem que é e quem não é, né? Mas Deus sabe. E o eleito, ele vai vir através da pregação do evangelho. Paulo pregava e creram aqueles que estavam destinados à vida eterna. Aí tem essa briga se o destinado ali é predestinado, é ordenado, mas tá lá. Então, mas eu entendo que a salvação é para todos. O anúncio da salvação é jogado a todos os homens. Entendeu? Então, você for olhar por essa lógica, todos são eleitos. E aí do lado de cá, né, do monergismo, tem algo que eu não concordo, que aí acabam chamando vocês de universalistas, né? Os arminianos. Vocês não creem na salvação de todo mundo, né? Óbvio, né? Porque o inferno mostra que tem pessoas lá dentro, né? Não, eu creio na salvação. Quando eles falam de salvação pra todo mundo, aí beira o pelagianismo do universalismo. Mas eu sei que não, sei que o arminiano não é isso. Mas pela questão da escolha, entendeu? É. Porque Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram. Aí aqueles Abriu que o pro aceitaram, gentio. Exatamente. Então, mas eu escolho. Se eu não quiser, infelizmente, eu não Antes de começar o programa, eu falei que se nós conseguíssemos resolver o problema da Teodicea, nós resolvia tudo isso. resolvia tudo isso. Pra mim é Eu fico suprarracional. imaginando, Pra mim é suprarracional. Nós não conseguimos estar acima do Eu raciocínio fico lógico. imaginando Pra mim, Jacob Armínio e João Calvino olhando lá de cima e falar, você sabia que ia dar nisso? Aí o O que nós aprontou? E se nós chegar lá, tá tudo errado, né? Calvino e Armínio, mas nossa, né? Tá tudo errado. Meu Deus Tá do lá céu. rindo da gente. É que, Cascando nem, bico. é que nem o pós e o pré. Você entende que já estamos vivendo a grande tribulação. Não. Como Princípio de dores. princípio de dores. Sim. Ainda não Mas é eu o sou fim. pós-tribulacionista. Não, não é. Isso é pós-tribulacionismo. Eu sou pós-tribulacionista. Quando acontece a grande tribulação, na tua visão? Quando ela vai dar o start? Quando ela vai dar o start? Bom, eu sou um pós-tribulacionista, O talvez... princípio de dores eu também imagino que estamos Não, vivendo. nós estamos vivendo Mateus 24. Isso. Eu falei sobre isso essa semana na live, semana passada. Que o princípio de dores é o que nós estamos vivendo hoje. A grande tribulação ainda não. Não. Eclipses, a grande tribulação ainda vai acontecer. O start dela, possivelmente com uma visão ainda pré-milenista. Eu não vou colocar tanto dispensacionalista, apesar que sim, né? Eu me considero um dispensacionalista progressivo. Eu entendo que ela tem o seu start mesmo com o governo mundial. Quando começar o governo mundial com a figura A do mesma anticristo. linha nossa. Não, a linha é a mesma. É que o pós-tribulacionismo tem várias vertentes. Tem uma milenista, tem um não milenista, tem aquele que entende que é 7 anos, igual o César Cavalcante, que não entende que é 7 anos a No grande caso, eu sou tribulação. milenista. Você é- Não, eu sou pré-milenista. Eu Você creio é que o pré-milenista. eu creio que nem os irmãos. Eu creio que o milênio é literal. Eu creio literal. Só que eu sou pós-tribulacionista. Mas depois da grande Depois tribulação. da grande tribulação. A escatologia que eu interpreto é a mesma de vocês. A única diferença é que eu creio que a igreja está aqui, não sobe. Eu queria que ela passe pela grande tribulação, mas depois Cristo desce para iniciar o milênio de paz.
Cara, eu poderia ficar o resto da tarde debatendo. Esse é o tema que eu mais gosto, escatologia. Eu Pra acho trabalhar boa no isso aí, cara. pré, o mid e o pós. Porque E agora tem o pré-mid também, né? Eu falo zoando eu, mas eu tenho um pensamento meio igual aos Não, teus, eu não entendeu? tenho. Você é pós-tribulacionista? Não, eu não cara, Você tenho. quer ver uma verdade aqui? Vou falar a verdade. Eu Ó, sou meio... quando sou eu o fui... pezinho aí, cara. Quando eu fui itinerante, que hoje eu tô menos, eu viajei muito pregando aí no Brasil, pra tudo quanto é lado aí, eu fiquei muito hospedado na casa de muito pastor, presidente da Assembleia de Deus. Ah, Muitos são pós-tribulacionistas, mas não vêm a público falar por causa da confissão da igreja. Então... A maioria é pós-tribulacionista. Já encontrei vários pastores calvinistas também, mas não vem a público por causa da confissão da igreja. Então, tá, É cortado, pastor. O senhor sabe se o cara vir a público e falar é assim, você... Tá, então vamos entender que nós, pré-tribulacionistas, estamos errados e o pós esteja certo. Por que não ensinar o certo para a igreja, meu? Concordo. Por que não ensinar o certo para a igreja? Verdade. Se a minha vida toda eu aprendi e com bases bíblicas, principalmente pastor Juliano Fraga ensinando, que é um dos Grandes catologistas do grandes Brasil. escatologistas, Muito bom. pastor Jorge Vale, o Ibicamp, Elias. grande escatologista, Elias Soares, eu conheci ele já. Soares, fui o cara é Reinaldo, mestre. pastor Soares é bom, Reinaldo fui no Vale Pinheiro, dele, eu pastor já- Reinaldo Pinheiro, já li- Sabe o que eu Livraria penso, dele. pastor? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, que as Assembleias de Deus deveriam fazer um concílio. Nunca mais teve. Faz tempo, né? Não, acho que o último foi em 70, se eu não estou equivocado. Olha lá, se alguém depois me corrija se eu estiver errado. Eu acho que deveria ter um concílio para tratar sobre esses pontos teológicos. Não Sim. concílio, com todo respeito, para trabalhar sobre gravata, no culto, não, terno. Até porque Coisas os caras... periféricas, mas trabalhar sobre doutrinas fundamentais, porque já se mudou muito, cara. Até porque, Wesley, os grandes... Hoje tem muita gente boa dentro da Assembleia de Deus, cara, que nem o César acabou de citar alguns nomes aí, que é referência nesse assunto, cara. Sim. Então, esses Especialistas, né? até mais que os caras que tá na alta patente, se você for analisar. Mas uma das mudanças mais radicais que eu sofri nos estudos acadêmicos foi sair do pré pro pós. E eu não sou o único, né? Hoje, a posição que mais cresce no meio pentecostal é o pós-tribulacionismo. Não é desprezando os irmãos pré-tribulacionistas, que eu conheço toda a escatologia pré-tribulacionista. Eu defendi ela por muito tempo, fiz trabalho. A sobre igreja ela. não é a noiva de Cristo? Sim, é chamada de noiva. E faz sentido Cristo deixar a noiva dele sofrer? Faz porque ele prometeu, ele orou pra nós não sair da terra, João 17. Então, mas Eu não oro pra tirar isso do mundo, pra guardar isso no mundo. Cristo orou pra guardar nós, não tirar nós. E outra, eu João tenho, 17. eu tenho um pensamento em relação a essa fala que o pessoal fala sobre a noiva. Você já ficou noiva da sua esposa. Você não tinha compromisso nenhum de defender ela de Mas nada. como não, meu amigo? Não. Como noiva, não. Não, Como noiva, não. tô A falando responsabilidade de um ainda estava sobre a família. É um tô falando contrato, de um ela, ainda, duelo, ela tá né? sobre o pai. Não, se for, entendeu? não, se for sobre a Bíblia, Eu tô entendendo o que você Sobre o tá judaísmo. falando, César. Mas a questão é que, tipo assim, a responsabilidade da noiva... Não da faz sentido. esposa é... é sobre o pai. É. Você não pegou ela pra sua Eu não casa. preciso ter É. responsabilidade sobre uma pessoa pra me defender ela de um sofrimento, meu irmão. Ô, pastor, Não, mas eu eu quero tô fazer uma explicando. pergunta pra vocês. Eu acho que o irmão tá mais comigo do que com o pré-tribulacionismo. Eu tenho uma pergunta pro senhor. Faria sentido tantas advertências sobre esse período da grande tribulação se nós não vamos estar aqui? Que sentido faz eu te advertir de algo que você não vai passar? Tá, Não mas faz sentido então, nenhum eu falar, pastor, toma cuidado que vai ter isso, mas você Então, não vai eu passar. entendo. Não, eu Não falo faz assim, eu sentido fico tanta aqui, ó... advertência que tem. Eu Eu não entendo, tenho uma Wesley. definição concreta, porque eu sempre ouço o César e, pra mim, muitas coisas que ele fala faz sentido. Eu entendo que é um tratado com o judeu, cara. Pra mim, não só com os judeus, porque o foi a texto linha- bíblico de Apocalipse fala que é com toda a humanidade, né? Então, mas foi uma linha que rejeitou ele. Sim. Só que ainda tem pessoas crendo até hoje, tem judeus crendo. Eu Não. creio também que tem um tratamento. Tem. Romanos capítulo 10, 11, 12, 13. Tem. Paulo fala que Deus vai voltar a tratar esse povo. Aí essa outra humanidade que o senhor citou é justamente as pessoas que não aceitaram a Cristo. Não creram na palavra e tal. Não, beleza. Então, vamos sentir a ira aí do Cordeiro, porque a ira do Cordeiro. Eu Cara, penso assim, por ó. que o Cordeiro vai se irar comigo que eu tô fazendo a vontade dele? Só que tem um porém, né? A ira não cai sobre a igreja. Tá claro em Apocalipse. Então, se ela não cai sobre a igreja... Não fira a Pera aí. terra ainda antes que eu cele os meus. Não, então nós vamos ser tirados antes da grande. Não, os 144 mil ali que representam os judeus, não só representam, os judeus que vão pregar no período da grande tribulação, eles representam o povo de Deus que serão guardados. Quando Deus lançou as pragas no Não é Egito, literal os judeus? são literais. Ah. Ali eu entendo que eles são literais, mas representa todo o povo de Deus que vai estar aqui, vai ser selado, que eles são o povo de Deus. Só que veja bem, quando Deus for lançar as pragas no Egito, ele não precisou tirar ninguém de lá para lançar. Ele guardou as pessoas lá. Assim como vai guardar enquanto tribulação. Não fira a terra antes que eu cele os meus. Tá lá o texto. Então, as pragas que Deus vai lançar não vai afetar a igreja. A igreja será afetada pela fúria do anticristo. Apocalipse capítulo 12 e 13. Ele vai perseguir e será lhe dado vencer os santos. Santos ali é a igreja. Judeus não é chamado de santo no Novo Testamento. Então, lugar mas a nenhum. igreja não aparece Claro que aparece. nesse período. Aparece os santos mortos ali, é a igreja. Não é porque o termo eclesia não aparece que no povo de Deus não tá ali.
povo de Deus tá ali. Outra bola fora que era pregada antigamente, não é mais. O Espírito Santo não vai estar aqui, vai subir. Porque a hermenêutica que se faz em Tessalonicenses capítulo 2 para falar que a igreja vai ser arrebatada, não bate. Importa que do meio seja tirado. Aí você vai lá, tá escrito lá, aquele que o detém. A construção frasal lá tá no masculino. E eclesia no feminino. Então não pode ser igreja lá, ser tirado do meio. Aí faz a cambalhota pra falar que é o Espírito Santo. Aí arruma uma sinuca de bico. Como que o Espírito Santo pode ser tirado sendo que ele é onipresente? Ele é Deus. Como que ele vai ser tirado sendo que vai ter pessoas operando sinais aqui, as duas testemunhas? Vai operar por si mesmo o sinal? Então vira uma sinuca de bico que não tem como sair. Então tá muito claro que a igreja vai estar aqui. A palavra santos, hagios, aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento e sempre se referindo à igreja. Só uma vez aparece se referindo acho que a nação de Israel, que é quem é os romanos. Então isso pra mim tá muito definido na hermenêutica bíblica. Não é nem de ouvir pregador aí, na hermenêutica bíblica. Que a igreja estará que não aqui. vai cair sobre não ela. cai sobre nós. A perseguição do anticristo, sim. Vai ser como era na época de Roma. Deus não... Ô, pastor, vamos lá. Vamos ser sensatos agora. A igreja de hoje é melhor do que a igreja de Atos do Apóstolo, a igreja primitiva? Não. Não, tinha que ser melhor. Não. Ou naquela época, Deus pedia pro povo o martírio. Hoje, se pedir pra uma irmã vir com a saia maior, ela já não vem, acha que é muito. Então, mas por que... Não, só pra terminar o raciocínio. Se nós não é melhor do que aquela igreja, e Deus não poupou eles de grande tribulação e aflição, eles eram mortos no Coliseu, cara. Criança era arrancada do colo da mãe por boca de leão. Mártir significa, testemunho significa mártir, morrer pelo nome de Cristo. Deus não poupou aquela igreja santa, vai poupar a igreja de hoje, de grande tribulação. Óbvio que a salvação não é por morte, dar o sangue. Não tem nada a ver, a salvação é Cristo. Mas se Deus não poupou aquela igreja, não poupou os apóstolos de sofrimento, eles deram a vida pelo evangelho, você acha que vai poupar a igreja de hoje? É porque o seria pessoal injusto, cai muito... Seria pisar no sangue dos É mártires. que o pessoal cai muito Eu não entendo naquilo. dessa forma. Eu não entendo Pra mim dessa seria forma. muito injusto, pastor. Eu não entendo dessa forma, não, porque não é porque eles passaram. Cristo falou assim: não, eles passaram, vocês vão ter que passar. A igreja Só por causa passa deles até passou. hoje, né? Passa, tem gente morrendo agora, que nós tá falando de Jesus aqui, Eu tem não gente entendo morrendo dessa agora. forma, não. Mas enfim, eu acho que isso não. Tem que ser um outro tema, nós vamos falar só sobre escatologia. É. E eu Se você me trazer trouxer alguém. de novo, né? Não, eu trazer não. alguém mais experiente para falar com o senhor quanto a isso. Eu praticamente, Porque de verdade. eu não trabalho dessa forma. É uma área que eu O gosto. pessoal me né? chama de mid, mas não é, que eu ainda não consegui ter uma... Mid, no meio. só porque eu não Ou consigo... pré-ira, que agora tem o É pré-ira. porque eu não acredito que a igreja... Agora tem outra linha. Daqui a pouco eu não tem outra. acredito que a Tem uma, mas igreja hoje- sofra, mas ela é blindada de alguma forma, mas vê tudo acontecer. Eu penso... Eu acho que está claro, porque Paulo começa falando sobre isso, né? Mas Paulo, eu também, eu vou falar a verdade, eu não tenho um estudo aprofundado disso. Eu estudo há pouco tempo sobre isso. Então, o pouco que eu sei, quem trouxe um pouco mais clareza para mim foi o César e o João. E agora que eu comprei uns negocinhos lá do Juliano Fraga lá, justamente para mim entender isso daí. Entendeu? Ó, Mas é difícil Eu acho que Paulo define, para mim, Paulo e Jesus resolvem como que isso vai acontecer. Eu vou ler aqui rapidinho, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, e verso 1. Irmãos, com respeito à vinda de Jesus Cristo, que o problema da cidade de Tessalônica é que muitos deles já achavam que Cristo tinha voltado. Por isso que Paulo fala, quem não trabalha também não coma, que o povo tinha parado de trabalhar. A Cristo voltou e não ficou, acabou. Aí Paulo vai escrever para resolver como que vai ser a vinda de Cristo. Ele fala, ó, irmãos, com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, eu exorto vocês que não se demova da vossa mente com facilidade, nem vos perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que é chegado o dia do Senhor. Então ele fala que não chegou. Agora ele vai falar o que tem que acontecer para Cristo voltar. Aí ele fala, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não será assim, sem que antes ou primeiro aconteça o quê? A apostasia. E se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra Deus e tudo aquilo que se chama Deus o objeto de culto ao Senhor. Então Paulo deixa claro que o que vai preceder a vinda de Cristo é a grande apostasia, a negação da fé. E o homem do pecado tem que aparecer. Paulo está falando que a igreja vai ver o anticristo. Como é que eu vou contra isso? A igreja vai presenciar. Tá aqui, ele fala que para Jesus voltar tem que ter apostasia e se manifestar o homem do pecado. É Paulo falando. Isso aqui para mim mata qualquer coisa de que a igreja não vai ver. Paulo diz aqui, olha, ele fala, primeiro tem que acontecer o quê? A apostasia, a manifestação do anticristo. Que é Apocalipse capítulo de número 6, o cavaleiro branco, que também é debate se é Jesus ou se é o anticristo. Para mim é o anticristo, que vem trazendo a falsa paz. Nisso a nossa hermenêutica é igual. E sobre a volta de Jesus Cristo... Não, mas se eu falar que o cavaleiro branco é o anticristo, eu tenho que falar quem é o amarelo, quem é o preto, quem é o vermelho. Ou eu só sei quem é o branco? É que esses daí, tipificam as calamidades que vai acontecer, que tá ligado Exato, muito, então, muito Mateus 24, né? Isso, Versículo de 2. exatamente. Agora aqui, pastor, ó.
Vamos ouvir Jesus falando sobre como vai ser a vinda dele. Mateus 24, 29. Logo em seguida, tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas do firmamento dos poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, e as nações da terra se lamentarão. Já mostra que a volta de Cristo ela é visível, não é invisível. Se as tribos vão ver, vão se lamentar, porque é um fenômeno visível, né? É um acontecimento visível. Mas aí todo mundo concorda, né? Que é visível. Mas aqui eles vão jogar pra segunda vinda, né? Que é outro problema hermenêutico. Porque o arrebatamento é ou uma a segunda coisa. fase. Arrebatamento é uma essa coisa. é a dicotomia que vocês fazem. Pra nós é diferente, é uma vinda só. A volta de Cristo é outra. Sim, o arrebatamento é o rapto da igreja. Harpazo. Ser arrancado com força. Exatamente. Tirado, né? No pré-tribulacionismo, eles falam que não tem como defender duas vindas, porque aí seria um ensino contraditório, tem uma heresia. Cristo não prometeu voltar duas vezes, ele prometeu voltar uma única vez. Aí, para resolver essa hermenêutica, é vinda em fases. É a primeira vinda nas nuvens, a igreja sobe, bema, tribunal de Cristo. Aí, segunda vinda, parousia, manifestação visível, Apocalipse 19. Só que o problema também é que nem tem a palavra fases na Bíblia, né? E isso não tá claro. Eles fazem essa dedução pelos relatos de Paulo e os relatos de João, parece que não estão em concordância. Porque Paulo fala de um jeito que ele vai vir, João fala de outro. Então só pode ser dois eventos distintos. João fala igual Jesus falou, visível, nuvem, alarido, tudo tal. Paulo fala algo que parece que ninguém vai ver. Aí a constatação que chega é a seguinte, eventos distintos. O que eu penso? Eles estão falando do mesmo evento, com perspectivas diferentes. Sinótico. Exemplo. Não, tipo assim, eles estão falando da mesma situação, mas cada um tá falando como recebeu. Eu vou dar um exemplo. Se daqui 10 anos, for relatar como que eu tava aqui no podcast, aqui, no Fé Podcast, aí o irmão ali que tá na mesa ali, ele vai dar a perspectiva como ele me viu. Ele tá vendo que eu tô de relógio. O pastor não tá vendo que eu tô de relógio. Eu tô entendendo. O pastor vai falar, ele tá de preto e de óculos. É o sinótico. Aí o outro vai falar, mas ele tava de relógio. Aí ele vai falar, mas eu não vi relógio. Mas é o mesmo evento. É o sinótico. Cada um tá representando. Cada um vai relatar aquilo que viu ou que recebeu. Então, pra mim, Paulo e João falam do mesmo evento. Forma? Eu entendo, cada um tá falando do mesmo evento, que eles falam do evento só da volta de Cristo, só que com perspectiva diferente do que receberam. Cada um recebeu a sua revelação. Pra mim é a mesma coisa. Pra mim, não, eu respeito demais o pré-tribulacionismo, tem as suas bases. Apesar de ser novo, não tem nem 250 anos isso daí, nasceu lá em 1800 e quebradinho. Mas não posso invalidar, né? Não, só que a posição majoritária... Não invalido. Eu respeito demais, tem os seus grandes defensores, tem a sua hermenêutica, tem a sua base muito bem fundamentada, só que ao longo de 1830 anos, ninguém acreditou assim, ninguém. Todos os pais da igreja eram pós-tribulacionistas e pré-milenista. Então, mas talvez não seja por causa da profundidade das escrituras. Em que sentido? Que eles não trabalharam escatologia? Não, talvez estudar mais. Eu sou contra isso daí. Uma coisa que eles alegam aqui nos primeiros séculos, não trabalharam cristologia, trabalharam cristologia. Aliás, não trabalharam escatologia, trabalharam cristologia, né? A soteriologia. Depender de Cristo. Tem vários escritos. Porque o Tertuliano falando como Cristo vai voltar. Apocalipse 3:10 também fala, porque guardaste a minha palavra, na minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo. Posso comentar tranquilamente aí. Se eu usar essa hermenêutica para esse texto para o futuro, no capítulo 2, verso 5, eu também tenho que usar para o futuro. Aí eu te pergunto, a igreja do capítulo 2, verso 5, falou que sobre eles viria uma tribulação de 10 dias. Já aconteceu ou vai acontecer? Isso daí já pode ter acontecido. Ou vou jogar para o futuro? Se eu jogo um para o futuro, tem que jogar os dois para o futuro. É a mesma hermenêutica, é a mesma carta. Aí é outra interpretação sobre o Apocalipse. O que eu entendo? Futurista. Cartas trabalham problemas locais. Os problemas da igreja da Ásia Menor, atual Turquia, eram problemas daquele contexto que reflete alguns hoje. Entendi. Só que eram problemas locais. Se eu aplicar a hermenêutica do capítulo 3, verso 10 para o futuro, a do capítulo 2 da perseguição de 10 dias também tem que ser pro futuro. Mas foi naquele contexto que aconteceu. Só que isso daí também não tem problema. Vai guardar da hora da tentação aqui. Não tem problema nenhum. Entendi. Nós vai estar aqui, mas vai ser guardado. Só que se fizer essa hermenêutica, tem que aplicar o capítulo 2 também. Particularmente, eu preciso ir muito a fundo isso daí para me entender. Porque eu realmente eu ainda tenho muita dúvida sobre os dois pontos. Porque quando eu leio a Bíblia e eu vejo a história do povo de Deus, eu vejo as pragas, 10 pragas, o povo estava lá, o povo foi arrebentado, eles ficaram imunes. Exato. Depois o mar, mais uma vez, eles viram toda a desgraça sobre o povo e eles ficaram imunes mais uma vez. Aí eu fico sempre fazendo essa analogia com a igreja, mas quando eu ouço as coisas que o César pontua, me faz entender realmente que a igreja Porque eu entendo assim, Wesley. Quer ouvir mais uma? Só uma? Quer ouvir mais uma? Mas isso é um pensamento meu, entendeu? Quer ouvir mais uma agora pra você pensar? Quando Deus lançou o dilúvio na terra, ele tirou Noé,
pra não morrer no dilúvio, ou ele guardou Noé no dilúvio? Ele Guardou. E por que tirar? Então, eu Ele não, penso pode, ele não assim, tem o poder de guardar nós aqui? eu penso assim Se ele que- guardou Noé, matou toda a humanidade e guardou a família de Noé, aqui, no meio do dilúvio, ele guardou. O dilúvio não afetou de morte Noé. Ele não tem poder de guardar a igreja? Claro Então, que eu ele tem penso poder. assim, porque tribulação eu entendo que é uma coisa e grande tribulação é outra. Sim. A grande tribulação é o momento que o anticristo estará já reinando de forma... Perseguir a igreja. Concordo, matando crente. Isso, matando crente, marca da besta, quem Ei, tiver concordou compra, que a igreja vai estar aqui? quem não tiver... Não concordei. Se matou crente, a igreja tá aqui, pastor. Tá jogando pegadinha. Se a igreja tá aqui, se matou você crente, a igreja tá aqui. Não. Se matou crente, Então a igreja tá tá bom. aqui, pastor. Não tem Crente duas sim. igrejas. Crente sim. E agora Não, mas é duas igrejas? a crente vai estar aqui. Agora Então a igreja cristão, tá aqui. presta atenção, cristão não. Agora eu porque É que o cristão é uma pessoal coisa. acredita que essa Como galera não? que Isso vai é uma coisa, explicar é a acredita. galera que não subiu, É. mas que acreditava em Então é Deus. duas igrejas, duas Crente é salvação. uma coisa. Escuta. É salvação agora por moto, Tem isso salvação aí por graça. também. Agora, perdi até o fio da meada. Você tá falando sobre A a... marca da besta, Marca da essas besta. coisas todas. E aí, o que é a marca da besta? É o chip? Não, É a injeção? não me arrisco você falar o acha que é, que é? não. Não me arrisco falar o que é, não. Eu já ouvi tanta coisa. A exegese do texto mostra o que é, tá claro. Marca na mão ou na testa, o 666. A ideia da marca da besta tem que ser entendida no contexto de João. O contexto de João, as pessoas eram marcadas como propriedade, como escravos. Furada a orelha, ou ganhava pedra branca de liberdade, né? Com a comparação, ganhava uma pedra branca naquele grande dia, com um novo nome escrito. Então, o que seria a marca da besta? Então, mas A marca da besta é um sinal visível que a besta vai criar. É como você fazer a tatuagem de um time, um brasão, e você Entendo. vai ter orgulho de mostrar que é. Então. Eu não entendo que é chip, que é injeção, também é acho. algo visível. então vamos supor que a Porque igreja a vai palavra, estar aqui. a palavra, desculpa, a palavra ali do grego é epi. Epi é sobre a pele, é algo visível, que vai ser, todo mundo vai Não, eu ver. entendo que seja literal também, mas vamos supor que a igreja esteja aqui. Se Deus vai guardar a igreja neste momento, então como vai guardar? Vai ter a marca da besta neles? Como vai ser? Você já leu as catatumbas de Roma? Como que os cristãos cultuavam na época? Então, do primeiro mas o senhor século? entendeu, Melende? Não, eu entendi. Como que vai sobreviver? Porque Sem ninguém marca? Como vai- compra, nem Exato. vende se não tiver marca da besta. Exato. Agora, se não marcar o cristão, ele não vai comprar e não vai vender. Então ele vai ser morto. Vai ser perseguido. Não, morto. Também. Se Porque for quem não capturado, vai ser morto. Dentro dessa ideia, sim. Só que assim... Como que vai É guardar? aí que não vai- fecha pra não, mim. vai porque ser- vai ser como é que vai como- ser livrado, né? Como Não, vai isso, ser isso livrado? daí, ó, isso daí como é que você entende? Na época do Império Romano, o cristianismo tinha liberdade? Não. Era perseguido pelos judeus e pelos romanos. E tinha dificuldade pra tudo, porque sofria preconceito e era até morto. Eram até capturados e mortos. O padrão vai ser o mesmo, da fúria de Roma sobre a igreja. Vai ser o mesmo padrão. Então Mesma perseguição. não vai livrar a igreja. Os cultos, lê o livro Catatumba de Roma, os crentes viviam em cavernas, floresta, beira de rio. Símbolos do cristianismo se popularizou daquela época pra cá. Tem livros que falam que os cristãos se reuniam em pontos estratégicos, em praças, e para se comunicar, para saber quem era crente e quem não era, desenhavam um peixe no chão, desenhavam uma cruz no chão. E aí sabia quem era a pessoa e dali eles iam para um lugar de culto. Isso vai voltar, dentro dessa ideia, voltaria, essa ideia do cristão E vai sobreviver comer como? fugindo. Caverna, tudo. Lá não fala que teve... 3 anos e meio? Sobrevive. Se no final da grande tribulação vai ter gente viva, uma vez veio essa pergunta. Ah, mas Isso eu acredito. como que a igreja vai estar aqui, sendo que durante 3 anos Deus vai arrebentar com a terra? Vai morrer todos os crentes. Mas no final da grande tribulação tem um monte de ímpio vivo na batalha do Armagedon. Vai passar pelo Se o ímpio milênio sobreviveu, se o ímpio sobreviveu a tudo, a igreja não poderia sobreviver? Não vai ter uma batalha gigantesca, vai estar lá todo mundo vivo, um monte de ímpio lá que Cristo vai desfazer com o poder da sua palavra? Se os ímpios chegou lá vivo, por que a igreja não pode chegar? Cara, Simples. tem pano pra manga isso aí, viu? Ah, não, tem tudo que vir. bom, né? Vamos falar só sobre... Olha pra você ver que legal. Trazer Começamos falando de ser eu heresia, gosto. agora passamos pra Trazer escatologia. o Juliano Fraga pra falar Gente, com você aqui. olha, quanto tempo nós tá conversando já? 2 horas quase. 2 horas já, tem mais. Mas eu gosto, viu? Tá cara? rendendo, tá rendendo. Ó, Essas coisas eu gosto. vamos encerrar, Alberto? Tá na hora já, né? Já tem muito conteúdo, né? Wesley, top demais, cara. Gratidão. Top demais, cara. Satisfação Glória a demais. Deus, gratidão. Satisfação demais conhecer você, meu. Prazer. Você é um cara top, gostei. Meio contraditório pra mim. Mas gostei pra caramba. Polêmico. De você, mano. Eu gostei pra caramba de você, mano. Sério mesmo. Amém. Fala uma mensagem, passa uma mensagem pra galera aí, olha pra câmera aí, passa uma mensagem de Deus pra galera aí, deixa Deus te usar agora aí. Pessoal, primeiro agradecer os irmãos que me convidaram para vir para cá, né? Participar do podcast aqui. Bom demais. Parabenizar o trabalho, um trabalho ao reino de Deus.
transmitir conhecimento, trazer pessoas para debater temas, pensamentos de forma respeitosa. E para você que acompanha, louvado seja Deus pela sua vida, que gosta de conhecimento bíblico, que gosta de estar por dentro da palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Nós precisamos sempre lembrar das palavras de Oséias, capítulo 4, verso número 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então sempre busque conhecimento de Deus, tá a par das escrituras sagradas, porque você estudando a Bíblia Sagrada de forma séria, você será o melhor cristão, o melhor cidadão, o melhor esposo, melhor marido, melhor filho, melhor obreiro. Você vai ser bom em todos os aspectos da sua vida. E Cristo tem o poder de mover o seu coração para cada dia mais você se apaixonar pela palavra de Deus. E isso aqui é muito importante. Nós cristãos temos o hábito de gritar aos 4 ventos: eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. Mas será que isso reflete na prática? Porque se você ama tanto a Deus assim, se nós amamos tanto a Deus assim, nós temos se aprofundado a estudar o livro que ele trouxe para mim, para você, para se revelar, para mostrar sua vontade, o seu plano para a humanidade. Então, se nós amamos tanto a Deus assim como gritamos, vamos estudar mais Bíblia, meditar mais na palavra de Deus, para conseguir conviver em paz, em harmonia, respeitando as posições teológicas. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. E um convite. Pode fazer um convite? Oh, fica à vontade. Se vocês gostou desse bate-papo aqui, quiser conhecer minhas mídias sociais, procurem em todas as plataformas, Instagram, TikTok, Quai, YouTube. Professor Wesley Almeida. Conteúdos mais densos, como bate-papo, assim, teologia, YouTube. Conteúdos mais rápidos, explicação, canal do Instagram. Tem muita polêmica lá, que eu gosto de rebater bastante heresia. Vamos pra lá, fazer parte da minha comunidade. E também tem os meus cursos bíblicos. Se alguém quiser estudar comigo, eu tenho mais de 160 aulas da Bíblia gravada. Eu tenho um curso de Gênesis Apocalipse. Nós pegamos do primeiro capítulo de Gênesis, vai ter o capítulo 22 de Apocalipse, pegando os pontos principais ali, tentando interpretar de forma ampla as partes mais difíceis. Tem um curso também completo de teologia nível básico e de interpretação de texto e construção de sermão. Vai ser muito, muito, muito bom receber você no meu grupo de alunos. Você será muito bem-vindo. Eu agradeço em nome de Jesus. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Esteve aqui conosco em mais um Fé Podcast. Eu quero agradecer aqui ao Wesley. Amém, pastor Wesley. Deus abençoe sua vida. Faço minhas as palavras do César. Gostei muito de tudo que eu ouvi aqui. Entendeu? Também agradecer ao César. Mais um podcast juntos aí. Top, Deus abençoe. Foi benção, viu? Espero que a gente possa ter outras oportunidades aqui, né, Amém. para mim aprender, porque os nossos slogan é exatamente esse, Fé de Podcast, onde os apresentadores aprendem com cada convidado. E hoje nós tivemos uma aula muito bacana sobre seitas e heresias. Amém. Muito top, e pude aprender muita coisa que eu não sabia. De verdade, meu conhecimento é muito raso sobre seitas e heresias. E eu pude esclarecer algumas coisas aqui que era dúvida minha. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado a todos aí. Deus abençoe os nossos patrocinadores. César, tá contigo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Da Alberto, tá bom pra você, meu irmão? Da hora, semideus. Da hora. Conheci um querubim hoje. Conheceu. Du, obrigado, mano. Tamo junto, Alberto, você é fera. Wesley, top mais uma vez, mano. Obrigado mesmo. Amém. Obrigado por aceitar o nosso convite. Veio de longe aqui. E é isso aí, meu amigo. Vamos pra cima, vamos pra cima. Apesar das divergências, eu creio que nós servimos o mesmo Deus. Amém. E vamos pro mesmo lugar. Exatamente. Vamos pro mesmo lugar. Todos pra Nova Jerusalém. Todo mundo junto. E chega lá, ele vai ter a brincadeira. Eu falei que eu tava certo. Mas eu não falei que era pós? Brincadeira. Pessoal, obrigado aí, tá certo? Obrigado. Tô quase acreditando que é o herege. Tô brincando. Obrigado, tamo junto aí. Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Forte abraço, até o próximo Fé Podcast.